que acompanhá-lo. A situação maior é a sequência de dentro de casa, que se nós fizermos o nosso dever de casa, nós entramos na briga novamente para sair dessa zona de desconforto e buscar mais pontos fora de casa na partida seguinte. Então são 3 partidas onde nós fizemos uma matemática que se nós fizermos o dever de casa e buscarmos pelo menos um ponto fora de casa, nós vamos começar a sair dessa zona de desconforto aí. Obrigado. Pois não, portanto aí o técnico Paulo Roberto, né, falando aqui no microfone da Rádio FI. E agora vamos ouvir o técnico Humberto Lousa, que está com uma camisa social na cor azul de manga longa. Olha aí, está bem vestido. Vamos ouvi-lo. Mostra justamente isso, ter o controle do jogo, se impor também aqui na casa do adversário, colocar nossa estratégia que nós trabalhamos durante a semana, para que a gente possa aqui fazer uma grande partida e sair com a vitória. A ideia dos 2 atletas é justamente isso, para nos dar uma experiência, são 2 atletas experientes ali nos seus setores. Esperamos que eles possam contribuir com sua experiência, com a sua qualidade, para que a gente consiga o nosso objetivo, que é a vitória. Tá certo. Pois não, tá aí o técnico Humberto Lousa, né? Normalmente ele utiliza, né, o uniforme, né, da comissão técnica, camisa. Hoje ele está aí, né, com uma camisa azul, manga longa, né, e de grife, né? Claudinei Costa, que é o nosso estilista aqui da equipe. Qual que é a marca da camisa lá, Ney? Tommy! Tommy! Achei que era Lacoste. Nem tem mais, né? Tem, do Jacarezinho tem sim. Tem. É caro, viu? E pra comandar, né, 90 minutos. Tem eu ainda. Tem você ainda? Pois não, complementa aí o seu comentário, Claudinei. Muito obrigado, Washington Melo. Já ia chamar o Jair. Não, eu só ia dizer o seguinte, Melo. Cartão vermelho pra mim. Já tá no ar, já? Amarelo. Por que levar o Bruno Mendes lá para o Maranhão, Melo? Então, eles acharam que existiria uma possibilidade, né, do Bruno Mendes se recuperar. Tem um torcedor com a camisa na ponte, hein, né? Vai perder mando de campo, hein? E o Bruno Mendes acabou aí, no treino de ontem, voltou a sentir a panturrilha. Bom. E eu também acho que foi um desgaste desnecessário. Desnecessário. Né? Se o jogador tá, inclusive, trocar o jogador para botar no banco, se ele não vai entrar no jogo só para fazer número, isso aí a gente fazia muito na várzea, né? Colocava lá o jogador machucado, tudo, para fazer pressão no adversário. Mas tá tudo pronto lá. Vamos ver o que é que faz o Guarani com esse novo time, um novo goleiro, que o Washington Melo secou tanto Oliveira, tirou ele do time, e agora o Agenor tá aí. Vamos ver o que é que faz o Guarani. Pois não, Melo? Pois não. E para comandar, né, 90 minutos de pura emoção, aqui na Rádio FI, ele, o Já Era, Tommy! Marcelo Corsato. É isso, rapaz, não é fácil não. Onde eu fui me meter, rapaz? São 18h59, às 7 da noite, em ponto. A bola vai rolar. O Guarani vai dar o primeiro tapa na bola com Rafael Longini. Joga à esquerda do seu receptor, do seu aparelho. O time do Sampaio Corrêa, consequentemente, defende o gol que fica à direita. Sampaio Corrêa, o tricolor do Maranhão, com a sua camisa tradicional, calção e meias na cor verde. E a camisa nas cores branca, amarela e verde. Apita o árbitro. A bola rolando, tem jogo em São Luís do Maranhão. Tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Comigo toda a equipe Nota 10, Claudinei Corte nos comentários. Reportagens do Washington Melo. Placar ao vivo com Endel Coral. Futebol Interior TV no comando do Giovanni Paes. A direção é de Elcio Paiola e Arthur Eugênio Matias, já naquele seu charutão lá de Cuba. E agora já tem um impedimento, posse de bola para o time do Sampaio Corrêa, aqui no campo de defesa. A nossa jornada esportiva para Corujão Autopeças, para Prone Alimentos, Restaurante Pizza do Dadá. Acesse pizzadodadá.com.br, a 200 metros da Lagoa do Taquaral, em Campinas. Conosco também tem a DD Autopeças no Jardim Calegares, em Paulínia. City Bar e City Tortas. Já estamos no YouTube, Futebol Interior TV é o nosso canal, e também no Facebook, lógico, né? Futebol Interior TV, por lá você pode mandar mensagem, o Melo tá ligado, vou estar ligado também nas redes sociais, enfim,
Fique à vontade, use e abuse. Posse de bola pro time do Guarani, trabalha fora ali da grande área o goleiro Agenor, camisa toda vermelha. Uma segunda pele, uma cor diferente. Ele coloca, ele tá um pouco forte, coloca uma segunda pele, parece que tá mais forte ainda. Posse de bola pro time do Guarani, vem pro campo de ataque, subindo as peças ali o Felipe Maia. Pro time do Guarani, toca a bola pra Pará. Pará das costas para a marcação, pra cima dele tava o Bruno Moura. Ele recua, começa no campo de defesa, a bola pro capitão hoje, o William Oliveira. William Oliveira do Guarani é o capitão do time. Bola pro Fabrício Carioca. Fabrício Carioca soltou a bola, a gente não conhece também. Posse de bola pro time do Guarani, Fabrício Carioca alongou o passe, soltou na frente. Passe muito forte ali, me parece o Longini. De novo impedimento. É o segundo, hein? Segundo impedimento do jogo. Deixa eu ver se tava. Não tava, hein? Tava impedido não, hein, Marcelo, parece que não estava não. Agora, você falou do uniforme do goleiro do Guarani aí. Meio estranho, viu? Essa segunda pele amarela por baixo da camisa vermelha. Mas tá com uma segunda pele, né? Sim, e essa camisa também do Sampaio. Na verdade, vamos combinar que eles não prestam muita atenção. Teve um jogo da Série B esses dias aí, que os times começaram o jogo, se eu não me engano, Juventude e Figueirense, mas praticamente idêntica a camisa dos dois. Aí foram trocar no segundo tempo, descobriram que estava confundindo todo mundo, porque o torcedor no estádio começou a reclamar, sabe? Então, quer dizer, eles não prestam atenção e estão lá para isso. Posse de bola pro time do Guarani aqui no campo de defesa, bola com o Fabrício Bigode. Tocou pro quarto back o Fabrício Carioca. De Fabrício, para Felipe Maia, o único do time titular do Guarani que jogou no primeiro turno. Vitória 2-0. Solta a bola para Kevin, deu de primeira, tocou a bola na frente pro Fabrício. Perna canhota para lá para cá. Solta a bola no meio para Rafael Longini, tá fazendo um excelente campeonato com a camisa do Guarani, levantou a cabeça, soltou boa bola na direita pro Kevin, cruzou pro Marcão, toque de cabeça, voltou a zaga, brigou por ali, a bola fica do lado esquerdo. Tava lá o Matheus Oliveira, briga, a zaga tira, a bola volta pro time do Guarani, bola enfiada na frente pro Matheus Oliveira, proteção da zaga, a bola se perde, vai embora, tiro de meta pro time do Guarani, pro time do Sampaio Correia fazer a batida, mas por pouco o Guarani não chega na bola aérea. Marcão tava lá dentro da grande área no cruzamento do Kevin. 3 minutos e meio passados do primeiro tempo. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19 3844 9283. Guarani ganha a bola de novo, vem com o Longini, soltou essa bola pro Matheus Oliveira, dominou, é habilidoso, fez a finta, vai bater pro gol, daí de longe ela passa. Capitão Busato foi pra bola, parece que teve desvio, é escanteio pro Guarani, Melo. Parece não, houve o desvio, aconteceu, né? Por isso é escanteio, o primeiro do jogo, no chute ali do Matheus Oliveira. Guarani começando bem, tem mais posse de bola, pelo menos nestes primeiros 4 minutos. Escanteio aqui lado direito, né? O Longini sem muita pressa, chegando ali na área, né? O Felipe Maia, também o Fabrício Carioca. Chuveirou na boca do gol, mas jogou na cabeça do zagueiro. E aí é outro escanteio. Tava por ali o Bruno Moura, lateral direito, também jogou no primeiro turno com a camisa do Sampaio Correia. Escanteio de novo pela direita, é pro time do Guarani fazer a batida, vai pra bola Rafael Longini dentro da grande área, Felipe Maia e também o Fabrício Carioca, os dois zagueiros do Bugre. Longini pra bola, chuveirão na boca do gol de novo. Zagueirão meteu a cabeça, só que agora foi o quarto back, o Maracás. Escanteio terceiro seguido, Melo. Ele ficou na reclamação dizendo que houve ali um empurrão, mas não aconteceu absolutamente nada. É o terceiro escanteio seguido. Até aprender. Vamos lá, Longini. Vamos ver se acerta agora. Longini pra bola, chuveirão na boca do gol. Desvio no primeiro pau pra trás da zaga da equipe do Sampaio Correia. Ela vai sobrar lá do outro lado, lado direito. Quem tá na marcação por ali é o Alisson. O centroavante soltou essa bola na frente, chegou pra cima dele o Pará ali. Em cima do jogador número 11, o Bruninho. Tá parado o jogo? Não, é lateral. Posse de bola, deu falta. Bola no chão. Falta, posse de bola pro time do Sampaio pela direita, campo de defesa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Linha de produtos da Prone Alimentos. Produzidos com carinho para o seu paladar. Vamos juntos, eu, você, toda a equipe Nota 10 Futebol Interior TV, é o nosso canal no YouTube, se inscreva. Você pode mandar mensagem também no Facebook já. A gente vai estar registrando a sua mensagem. Vem pro campo de ataque, trabalha, posse de bola, o time do Sampaio Correia. A bola sobrou pro William Oliveira, o Pará reclama ali com o auxiliar número 2. O Ayrton Farias da Silva diz que foi seguro, mas o árbitro não deu. Então é lateral, posse de bola, campo de ataque lado direito. Favorece o time do Sampaio, bola com o Bruno Moa, recuou pro Maracás. Mais atrás pro capitão Busato. Sai do gol pra fazer a defesa, fica com ela. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. E agora, time do Guarani ganhou uma bola aqui, o Longini fez a falta, diz que não.
O árbitro marcou a falta, o Longini não gostou da marcação não, hein, Melo? E uma preocupação que tem o técnico Humberto Loser, né, são com o número excessivo de jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. No time que está jogando, né, dos titulares, são 4 jogadores. Anote na sua papeleta: Kevin, Pará, William Oliveira e Matheus Oliveira. Noite no brinco. Por acaso, se continuarem pendurados e levarem, né, o terceiro cartão contra o Atlético, não jogam no derby. Então é uma preocupação que a comissão técnica do Guarani tem. O Everton Alemão e o Rondinelli. Informações com Washington Melo aqui na Rádio Futebol Interior. É posse de bola pro time do Sampaio Corrêa. Camisa também do Sampaio Corrêa, não dá pra enxergar nada de longe, hein? É posse de bola pro time do Sampaio. A bola enfiada na frente. Campo de ataque aqui pela direita. Chega a zaga do Guarani, tira com o Carioca. Tocou a bola do lado esquerdo pra Pará. Pará dominou, soltou a bola na frente. Procurava por ali o Matheus Oliveira. Subiu de cabeça com ele, Bruno Moura. Mete a cabeça na bola, tira a bola, se perde, vai embora. Lateral, campo de defesa, lado esquerdo, favorece o time bugrino. Paulo Roberto, treinador da equipe do Sampaio Corrêa. Estava no São Bento, mas já passou pelo Guarani. Aliás, estava muito tempo no comando do time beneditino, como diria Claudinei Corsi. Posse de bola para William Oliveira, dominou, soltou a bola para Bruninho, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola para Diego Silva. Diego Silva deu pro William do time do Sampaio Corrêa. Na direita pro Bruno Moura, tabelou, tocou. Bola boa pro Mateuzinho. Linha de fundo, vem cruzamento fechado na boca do gol. Kevin. E não é que conseguiu chegar, não conseguiu. O árbitro tá marcando ali, tiro de meta, porque me parece que saiu com bola e tudo. O lateral, o Bruno Moura, hein, a bola fez a curva lá por trás. Eu não sei não, hein. Eu também não sei. Pra mim não, essa bola não saiu, não. Agora, o pique ali do Agenor, nem vou falar pra você. 5 por hora, né? O peso ali do Agenor, é de brincadeira. Olha, o Guarani, eu vou falar pra você. Ó. Cartão vermelho para quem contratou a Agenor. Não tem jeito, né? O cara nem pegou na bola ainda, o nego já tá cornetando. Eu cornetei a corrida dele, não consegue correr, por causa do peso, né? Tá certo. 8h55, quase 9 passados do primeiro tempo. Bola alongada, vem Guarani na frente, bola com o Marcão, sobe. Maracás de cabeça, tira, a bola cai para William Oliveira da equipe do Sampaio Corrêa, mas deu de graça pro Guarani, para Longini. Longini solta a bola pro Fabrício Carioca na direita para Kevin. Cruzou, rasteirinho na boca do gol. Era ali pro jogador da equipe do Guarani que chegava, o Fabrício Bigode. Ficou fácil pra zaga da equipe do Sampaio, tira. Sai jogando com o Alisson, vira o jogo, toca lá na direita. A bola no peito ali, tem que dominar. Ó, habilidade ali do Mateuzinho, dominou, saiu da ponta, veio pro meio, passou o primeiro, ganhou no pé de ferro, passou o segundo. Chega o capitão bugrino. O William Oliveira sai jogando pro Bugre, tocou pro Longini, deu essa bola pro Matheus Oliveira. Matheus Oliveira tá jogando mais centralizado, toca a bola na frente pro Longini, passa errado. E aí chegou o Bruno Moura, a bola fica no meio, fácil ali pro William Oliveira do Sampaio Corrêa, sai jogando, solta a bola pra Diego Silva. Diego Silva trabalha, solta a bola aqui no campo de defesa, Melo. Sobre o Agenor ainda, você que é um corredor profissional, você acha que o Agenor suportaria uma corrida 10K? 10K acho que não, mas um 6 eu acho que dá pra ele, hein? Será? Dá, acho que dá sim. Guarani ganha a bola aqui no campo de ataque, bola comparada, deu pro Longini, tentou o passe pro Marcão no meio do caminho. Mas o Longini tá reclamando demais. Eu achei que agora também foi falta, né? Tá caído no gramado o Longini lá, mas segue o jogo. O time do Sampaio Corrêa vai jogar essa bola pra fora, porque o Longini tá caído. Eu achei falta, mas o árbitro disse que não foi falta, Melo. Deu sequência no jogo, e aí o jogo tá parado. O Washington Melo pega cartão. Pois não, Tá personalizado o cartão aqui. Foi preso, ganhei, mas não tá com o meu nome. Elson Mariano, né? Tem o cartão vermelho e o amarelo, né? No final da jornada a gente vai ver pra quem a gente vai dar o cartão vermelho e o amarelo. A gente podia trocar, né? Depois o nota 10 ser cartão. Não dá, né? Não tem como. E aí é melhor não fazer isso sem a anuência do caso Corsaro. Não, mas não dá. Cartão amarelo também não é um negócio legal, né? Tinha que ter um cartão e outra verde, por exemplo. Sei lá. Cartão Verde é o nome de um programa da cultura. Tem esse programa ainda, não? Deve ter. Era muito bom quando eu assistia, faz tempo já. Mas é melhor não inventar. E o Longini ali saindo ali, ó, manquitolando, né? E o Guarani com 10 jogadores por enquanto, mas ele já vai voltar, já foi atendido ali pelo departamento médico. Tudo ok com camisa 10 do Bugre. E o árbitro vai dar bola ao chão. O Guarani vai ter que devolver a bola pro time do Sampaio Corrêa. Aliás, só para registrar, ontem mandei mensagem lá pro Baita Amigos, né, da Band Esporte, comando do Neto, craque Neto, e falaram o meu nome. Pela primeira vez na vida falaram o meu nome na televisão, cara.
Fiquei muito contente. Posse de bola pro time do Sampaio Corrêa, bola enfiada na frente. Opa! O jogador caiu ali dentro da grande área, tava na bola o quarto zagueiro da equipe do Guarani, de costas o Carioca, o Fabrício. Foi nada, né, Melo? Não foi nada, né? Mas foi uma proteção meio estranha ali, né, do zagueiro do Guarani, né, o Fabrício Carioca, porque o Agenor demorou para sair e acabou atingindo ali, né, o jogador do Sampaio Corrêa, mas foi involuntário. Mais uma dessa, né, se o árbitro vê de uma outra forma, né, interpreta de uma outra maneira, imagina marcar um pênalti, aí o Guarani seria prejudicado. 0-0 começo de jogo. Você está com a Rádio Futebol Interior. Estamos também no Futebol Interior TV. Deixa eu já mandar abraço aqui, Cristiano Pazetti, abraço Melo, o Ivo Carpini, tá mandando parabéns, o Paulo Guilhardi. Vamos Bugrão, abraço do Zander e Samanta em Providence, Estados Unidos. Opa, audiência internacional, hein? Me ajuda aí. Que bacana. O Ivo tá dizendo que tá ouvindo em Araraquara. Pessoal participando com a gente aqui, chegando as mensagens. A gente vai lendo. Guarani trabalha, posse de bola pelo lado esquerdo. William Oliveira deu pro Pará. Opa, acertaram o Pará. Mas ele se levantou, fez cruzamento na boca do gol. Rasteirinho pro Marcão. O Marcão tem 2 metros de altura. Os caras mandam a bola no chão. Falhou a zaga, sobrou pro William Oliveira. Bateu pro gol. Ela passa. O Busato foi pra ela. Mas não pegava não, hein? William Oliveira de longe, por pouco, hein, Melo? Mas poderia ter trabalhado mais essa bola. Tinha um Marcão ali que poderia ser utilizado como uma espécie de pivô e pelo lado direito ali, enfiado, tinha ali o Longini. Mas o William Oliveira preferiu arriscar, pegou mal na bola. Ela passou à esquerda ali do gol do Busato. Olha, esse Sampaio Corrêa, que time horroroso também. Olha, merece, né, estar na zona do rebaixamento e também uma sequência de 10 jogos sem ganhar, né? Com 13 minutos já deu para perceber, né? Hoje vai ser aquele jogo, né, considerado o circo dos horrores. Geralmente. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Abraçando aqui o Cássio Fernandes. Som perfeito aqui na Bahia, Jacobina. Um abraço pra rapaziada da Bahia. Bom demais ter vocês junto com a gente por aqui. Sejam bem-vindos. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Atenção, torcedor. Toca eletrônico da Rádio Futebol Interior marcando, girando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 14 minutos, primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 21ª rodada no Castelão, em São Luís do Maranhão, no placar. Da Rádio FI, Sampaio Corrêa 0, Guarani também 0. E aí, o Wendel Coral? Jogos do mesmo horário. No Moisés Lucarelli, o Red Bull vai empatando com a equipe do Rio Claro 0-0. E na Arena Corinthians, jogo também 0-0 já iniciado para Corinthians e Grêmio. E vale lembrar, claro, se inscreva no nosso canal no YouTube Futebol Interior TV. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe Nota 10 do Esporte. Já o Claudinei vai falar, tá atento no jogo. Jefferson nem dominou, tocou a bola pro William Oliveira, devolveu, tocou pro Fabrício Carioca. Vai trabalhando posse de bola o time do Guarani, a bola vem pra Felipe Maia. Solta a bola na direita pra Kevin. Kevin dominou, tocou pro Felipe Maia, deixa a bola pro William Oliveira. Soltou pro Fabrício Carioca. Jefferson nem tá livre na esquerda, mas ele preferiu virar o jogo, tocou do outro lado. Lado esquerdo mesmo, só que pro Pará, linha de fundo. Cruzou na boca do gol, passa por todo mundo. Caiu pro Matheus. Matheus dominou, vai fazer, bateu, já era! Gol do Bugre! Alegria, alegria, a galera vibrou, O Guarani foi tocando bola, foi trocando passes. A bola foi lá na esquerda para Pará. Ele levantou a cabeça, cruzou na boca do gol, passou por todo mundo. Mas aqui do outro lado, lado direito, tava o Matheus Oliveira. Ele dominou com a perna direita, que não é a boa, mas ajeitou com a perna esquerda. Zagueirão ficou olhando, o goleiro também. Ele tocou no meio das pernas do zagueiro. Entre a trave e o goleiro, bola rasteira no canto. Guarani bonito na frente, Matheus Oliveira. Pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida do Bugre. Goleirão Busato. Essa não deu pra você, ó. Já era.
Tá no fundo da rede, marca de 16. 16 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Bugrão bonito na frente. Guarani tem 1, Sampaio Correia não tem nada. Guarani tem 1-0 pro Sampaio Correia. Detalhe, a selfie do gol do Guarani aí, o Washington Melo. Olha, jogada ali pelo lado esquerdo, né? Cruzamento no Pará, tentativa era com o Marcão, né? Que estava ali, né? Na marca do pênalti, né? Próximo ali à risca da pequena área, mas a bola foi muito alta. Veio do outro lado e quem estava ali? O Matheus Oliveira, né? Livre de marcação, ele dominou. E com muita tranquilidade, né? De pé esquerdo, a bola rasteira, longe do alcance aí do goleiro Busato. Foi pra rede o Matheus Oliveira, fazendo aí o segundo gol dele nessa Série B. Começa bem o Bugre na frente. Guarani 1, Sampaio Correia 0. Claudinei Corte, comentarista nota 10 da Rádio Futebol Interior. O Guarani já tá na frente, viu, Ney? Está na frente merecidamente, né? Até aqui, esses 17, 18 minutos aí, o Guarani mandava na partida. Não era tão aguda, é bem verdade, mas tinha uma maior posse de bola, maior tempo da bola nos pés. E com isso acabou fazendo a jogada para conseguir a marcação do seu primeiro gol. Tanto pela direita como pela esquerda, o Guarani chega bem com o Kevin e com o Pará também lá pela esquerda. Agora é lógico, tem que buscar realmente aproveitar a estatura do Marcão. Sampaio Correia chegou, mas bateu para fora. Então o Guarani tem que aproveitar evidentemente a jogada do gol. Foi buscando o cabeceio do Marcão, que tem uma estatura muito boa. O Guarani tem que buscar isso aí realmente, porque por baixo me parece que o Marcão não é lá aquelas coisas. Então tem que tentar por cima. Mas por sorte caiu no Matheus e ele sabe como trabalhar a bola e fez 1-0. Merecido, o Guarani manda na partida, não é uma equipe fenomenal, mas é bem melhor que a equipe do Sampaio Correia, que nos seus valores individuais deixa muito a desejar. Esse Claudinei Corsi, comentarista da Rádio Futebol Interior. O Guarani já vence o jogo por 1-0. Fala, Wendel. E com o resultado de momento, a equipe do Bugre vai assumindo a 7ª posição com 32 pontos ganhos atrás da Macaca, com os mesmos 32, mas nos critérios de saldo de gols, a Ponte Preta leva a melhor. Olha, se Ponte Preta e Guarani ganharem na próxima rodada... Nossa, que entrada agora do Diego Silva pra cima do William, do Guarani, hein? Do William Oliveira. Poderia ter tomado cartão. Foi uma agressão ali do jogador da equipe do Sampaio Correia, hein? Jesus, o árbitro disse que não, segue o jogo. Marcou a falta, mas nada de cartão, Melo. Não teve cartão e as mensagens chegando aqui, viu, Cossato? Cássio Fernandes, som perfeito aqui na Bahia. Jacobina, olha aí que beleza. André Facini, grande transmissão. Dali Bugre, manda um abraço para os bugrinos de Valinhos, inclusive meu menino Lucas. Abração a todos, valeu, André. Grande abraço ao Lucas, Vanessa e Lourenço Beraldo. Vamos, Guarani, que o próximo sábado tem derby. Manda um abraço aos meus sobrinhos, cunhada Vanessa, cunhado Júlio Didoni, que está aqui acompanhando o jogo. Olha o Guarani no ataque, bola pela direita, Kevin, deu essa bola, tocou pro Matheus, na frente vem o chute, espalma o goleiro, rebote por pouco, o Guarani não vai pra rede. O Jefferson nem recebeu do Matheus Oliveira, fintou, perna direita queimou pro gol, Busato foi buscar no cantinho, a bola sobrou pro Longini, bateu, Busato pegou de novo, no rebote a bola sobrou pro Longini, Busato pegou de novo, o goleiro fechou o gol lá, hein, Melo? Olha, inacreditável, né? Primeiro o Matheus Oliveira, uma bomba. O goleiro Busato espalmou e ela sobrou ali no pé do Longini, né? Que bateu de primeira, mais uma vez o Busato fez a defesa, né? O Marcão pedia ali a bola e estava livre de marcação, mas o Longini não tinha o que fazer, né? Porque pegou ali de primeira e ele levou azar, porque chutou em cima do goleiro que fez a defesa. Olha o Guarani de novo. Longini deu passe na frente pro Jefferson, nem sai do gol. Na verdade era o Marcão que tava lá, sai do gol, o Busato faz a defesa, Melo. E mais mensagens aqui, o Eduardo Magalhães, boa noite, boa transmissão. Equipe nota 10, o João Ronaldo Tinarelli aqui em Santa Luzia, Minas Gerais, aguardando carregamento e acompanhando o Bugrão na FI, né? O João Ronaldo Tinarelli, que é caminhoneiro. Valeu, Tinarelli. Anote aí na sua papeleta. Cuida bem aí do bruto, hein? Me ajuda aí, produção. Esse é o Washington Melo, repórter da Rádio Futebol Interior. E atenção, torcedor no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Vamos marcar girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar.
Agora veio pro campo de ataque o time do Sampaio Correia. O árbitro pegou, marcou a falta do Pará. Tá parado o jogo lá do direito. Falta pro time do Sampaio. Passados 21 minutos e meio, o primeiro tempo de jogo. No placar da Rádio FI. O Guarani tá bonito na frente, 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Matheus Oliveira foi pra rede, 1 Guarani, 0 Sampaio Correia, o Wendel Coral. Pela Copa Paulista, jogo já no intervalo, jogo no Moisés do Carelli para a Red Bull e Rio Claro 0-0. E o Fortaleza mais cedo venceu mais uma, o líder da competição, 2-1 no Boa Esporte. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. Rádio Futebol Interior. É falta pro time do Sampaio Correia pela direita. Falta pro Sampaio Correia, bola pra dentro da grande área. Foi direto pro gol, Agenor pegou. Agenor caiu, não deu rebote. Falta cobrada. Passou por todo mundo, ninguém foi. Essa bola é perigosa, vai em direção ao gol, trai o goleiro. Mas o goleiro foi bem, hein, Melo? Não deu rebote, né? O Agenor estava bem posicionado e no lance lá do Longini, que ele acabou chutando o gol, o goleiro fez a defesa. Eu falei que tinha chutado, teria sido o Matheus Oliveira. Na verdade, quem chutou foi o Jefferson Nem, né? Que está fazendo a sua estreia. Aliás, um tanto que apagado, né? O Jefferson Nem, só agora, né? Nesse lance que ele apareceu chutando pro gol. Olha o Sampaio! O narrador acertou, falou o Jefferson Ney. Posse de bola pro time do Sampaio Correia, a bola pra dentro da grande área, vem o toque de cabeça! Mas peraí. Menino que cabeceou o Mateuzinho tem 1,52 m de altura, hein? E ele conseguiu subir de cabeça, Melo. Pois não, e o torcedor ali do Sampaio Correia, né? Com o radinho na mão e sem o centroavante e o ponto esquerda, ficou bravo, hein? Quase jogou o rádio lá pro gramado. Sampaio Correia vai perdendo, o Guarani vai ganhando 1-0. Ô Claudinei Costa, a gente falou aqui do nível do time do Sampaio Correia, mas é um jogo pro Guarani pontuar, fazer 3 pontos e pegar moral no campeonato, hein, Claudinei Costa? É verdade, mas para isso, o Marcelo Costa tem que jogar bola, tem que encarar com consciência o jogo, saber evidentemente que tem um time melhor, ir lá e marcar os gols que precisa para conseguir chegar à vitória. Não adianta só a gente falar aqui que o time Sampaio Correia é fraco, que o Guarani é melhor, se o Guarani não traduzir isso em gols. Então tem que ter consciência, tem que jogar o seu meio de campo ali, marcar os jogadores em que pese não são bons jogadores do Sampaio Correia, mas exige uma marcação, como foi esse lance aí agora há pouco, que o cara subiu sozinho e cabeceou. E lá na frente tem que se definir o tipo de jogada que vai querer. Se pelas alas, buscando o Marcão, ou se por dentro, com o Matheus Oliveira, com o Longini, com o jogador Marcão fazendo o pivô e preparando a jogada para os jogadores que vêm de trás. Sampaio Correia vem pro campo de ataque, bola com o Diego Silva, tocou a bola pro Bruno, soltou na frente pro Mateuzinho, derrubaram o Mateuzinho. Derrubaram o jogador do Sampaio Correia, mas o árbitro deu lateral. É lateral, posse de bola pro time do Sampaio Correia. O William Oliveira, da equipe do Sampaio, domina essa bola. Toca a bola um pouco mais atrás para Maracás, deu a bola para Julinho. É alto, lateral esquerdo da equipe do Sampaio Correia. Tocou a bola para Bruninho. Bruninho recua, toca a bola para Maracás, deixa para Rogério. Vem o zagueiro da equipe do Sampaio Correia. Tocou a bola para Bruno Moura, jogou no meio das pernas ali do Pará. A bola volta, sobra pro time do Sampaio Correia. A zaga do Guarani afastou. Ela vem no campo de defesa para Rogério. Olha para trás, Busato, capitão da equipe. Tem que tomar cuidado para não falar palavrão aqui com esse nome do goleiro aí, viu? A bola voltou, sobrou pro Maracás. Maracás dominou, tocou a bola para João Paulo, número 10, é da equipe do Sampaio. Toca a bola um pouco mais à frente pro Diego Silva, mas ainda no campo de defesa. Agora passou a metade do gramado, mas o Guarani já fica com ela parada. Deu pro William Oliveira do Guarani. A bola pro Jefferson Nem. Dominou, tocou pro Pará, aqui do lado esquerdo. Levanta a cabeça, procura ali o Marcão. Maracás. Era o Rogério que tava lá, falhou, o Marcão não acreditou. Se ele acredita, ele vai ali pro campo de ataque, mas sobe, fica a zaga da equipe do Sampaio com ela. Pois não, Melo? Mandando um abraço para o seu xará, hein? O superintendente do Guarani, o Marcelo Tasso, assistindo aqui a nossa transmissão. Boa, boa. Acompanhando aqui no Facebook e também na página do Futebol Interior. Valeu, Tasso. Paula Bugrina também acompanhando. Cesarina Gianfrancisco. William Santos dando aqui também um joinha. O Bruno Virgínio e Luan Virgínio, 1-0 Guarani. E o Fábio Reale também acompanhando. É a audiência total da Rádio FI. Me ajuda aí, produção. Um abraço pro Marcelo Tasso. Com esse nome aí, né, só pode ser competente. Ele é gente boa, hein? E a Josi Prado, Washington, manda um oi para as crianças Vitor e Lucas de Valinhos. Pois não! Vitor e Lucas! Anotem aí nas suas papeletas. Tive a honra de nascer em Valinhos.
ao lado de Carlos Corsato. Sou valinhense da Gema. Você tá brincando? Verdade, Hospital Municipal de Valinhos, 500 metros de Campinas. Terra da uva. Não. De Valinhos para o mundo. Não, Valinhos Terra da uva é figo. vinhedo. Pô. É do figo. Figo roxo. É figo. Valinhos, pois não. É que é pertinho ali, Vinhedo, Valinhos, né? Tá tudo em casa. Tudo junto e misturado. Então vocês saíram de Valinhos para Sumaré, Campinas e para muitos outros lugares. Jundiaí, né? Já passei também, mas só no estado de São Paulo, viu? Aliás, tem uma piadinha infame para quem nasce em Valinhos, é claro que eu não vou falar aqui, né? Mas a gente tem um apelido para quem nasce em Valinhos. Veio pro campeonato que trabalha a posse de bola equipe do Sampaio Corrêa, não vou falar. Você vai deixar agora os nossos internautas curiosos. O pessoal de Valinhos sabe, mas eu não vou falar. Quem souber então da piadinha, manda aqui uma mensagem aqui na nossa página que eu vou falar. Não. Eu vou falar. É posse de bola pro time do Sampaio Corrêa, bola pra dentro da grande área, afasta a zaga da equipe do Guarani. Opa, Diego Silva. Diego Silva, o Longini subiu na bola, ele fez o jogador Longini do Guarani voar ali no campo de defesa, dentro da grande área, tá parado o jogo, falta Marcelo, campo de defesa, favorece o time do Guarani, Claudinei Corsi. Deixa eu mandar um grande abraço para a rapaziada da Up Veículos, ligados aqui na nossa transmissão, o diretor, o Renatão lá curtindo a nossa transmissão, aprendeu a ouvir aqui no Futebol Interior agora e não larga mais, e o Magno também, que é o vendedor lá da Up Veículos, lá na Rua da Abolição, com grandes ofertas para todo mundo. Tem um poisé lá pra gente, lá, né? Por favor, tem carro de andar de ônibus. Você tá numa nave agora, né, Astamelo? Agora só se você trocar pra uma BMW, né? Coitado do nosso repórter. Só se trocar pra uma BMW agora, cansado de andar de ônibus, hein? De Uber pra cá, pra lá, me ajuda. Não, Uber é bom, hein? Uber e mandar um grande abraço também para o senhor Renir, que é Ponte Pretano, tá lá no Parque das Rosas curtindo a transmissão. E o Rubão, feliz da vida, palmeirense, curtindo também a nossa transmissão. E aqui vem Sampaio Corrêa, trabalha a posse de bola com o Alisson, deu a bola para Diego Silva, soltou essa bola para Mateuzinho, pequenininho, vai para cima da marcação do Pará, chegou, roubou, tocou pro William Oliveira, perdeu, Diego Silva recuperou pro time do Sampaio, dominou, passou o primeiro, passou o segundo, deu para trás, vem o chute do Bruninho pro gol, pegou o goleiro. Informação. A Genor fica com ela, segura o goleiro do Guarani, informação no ar, WC, não. Pelo amor de Deus, Marcelo WC? Pô, é brincadeira. Bom, vamos lá. Na Arena Corinthians, jogo disputado pela Série A, Corinthians e Grêmio. O Grêmio já chegou a balançar as redes com Cortez, lance que teve participação do Kahneman, porém o zagueiro gremista estava impedido. Portanto, segue 0-0 na Arena Corinthians, viu, MC? Porque é o Wendel Coral, então ele quis abreviar WC, me ajuda aí, produção. E chegou aqui, hein? Me peguei. O apelido aqui de quem nasce em Valinhos, como é que é? Não, eu não vou falar. Eu não vou falar. Mas o que é? Apelido, o que é? É apelido. Apelido, aqui, ó, Josi Prado. É apelido. O Eduardo Magalhães dizendo que é cenoura. Isso, cenourinha. E a Josi Prado, cenourinha. Isso. Claudinei Fernandes também, cenourinha. É isso. E o Domingos, é você que se vira agora. Você criou aí essa polêmica no ar. Onde você nasceu? Em Valinhos. Você é cenourinha? Então, nunca entendi isso. Aliás, vem o time do Sampaio Corrêa. Vou começar a chamar você sempre agora de cenourinha. Tem um colega meu que trabalha até na Rádio Cidade, o Eduardo, o Duda Ferraz, só me chama de cenourinha. Posse de bola pro time, mas eu não ligo não. Falem bem ou falem mal, o importante é que falem de mim. Posse de bola pro time do Sampaio Corrêa pelo lado esquerdo, bola com o Julinho. Mas essa do Wendel Coral agora, perdão, Wendel, eu não tinha percebido. Já vai mexer, hein, o time do Sampaio Corrêa. Marquinho, número 14 ali, o Jocinei já no aquecimento, né? E o Domingos Martins dos Santos, vamos que vamos, Bugre, pra cima deles, né? O Domingos Martins dos Santos manda um alô pro povo de Lagoa da Confusão, em Tocantins. É longe, hein? Lagoa da Confusão, me ajuda aí, produção. E o Vado Figueira dando um joinha aqui também. Audiência total. E já eu confirmo aí quem vai sair do time Sampaio Corrêa. Mas o Claudinei Corte, o Paulo Roberto parece que não tá gostando da atuação do time, não. Já vai mexer com 31 minutos? Não, ele vai mexer, mas o Sampaio Corrêa, nesses últimos minutos aí, deu até uma equilibrada na partida, viu? Tá chegando, bateu uma bola no gol lá, muito embora com uma deficiência no chute do jogador, né? Mas o Sampaio Corrêa tá chegando, quer dizer, não vou dizer que ele equilibrou a partida, mas ele e vai trocar o treinador agora. Mateuzinho pequenininho tá saindo, né, Melo? Pois não, eu coloquei aqui na minha papeleta 2 onces
2-11, me ajuda aí. Esse nosso repórter é uma Vou falar figura, pra você, velho. é o Claudinei que me atrapalhou Que aqui. tumultua, né? Sai o Mateuzinho, número 7, entra o Jocinei, 14. Jocinei, 14, já em campo. E o time do Sampaio Corrêa tem campo de ataque. Bola pelo lado direito, vem cruzamento na boca do gol. Bruninho vai pintar o gol, bateu pra fora. Cruzamento da direita, falhou a zaga. A bola sobrou pro Bruninho, queimou pro gol, bateu, ela foi embora. O árbitro a princípio tinha dado tiro de meta, mas o goleirão Agenor meteu a mão na bola, mandando pra escanteio. Ele vai e confirma o escanteio, Melo. E realmente tocou na bola. Eu até acho que essa bola iria pra fora, né? Mas pra garantir, né, o Agenor colocou a mão nela, por isso é escanteio, acertou o árbitro. Escanteio, lado esquerdo, já vai ser batido. Batido o escanteio pelo time do Sampaio. Bola para João Paulo, fez a finta, cruzou na boca do gol, fechado, passa por todo mundo. Vai sobrar do outro lado. Olha, eu não entendi essa alteração do Paulo Roberto. O Claudinei vai tentar explicar depois. Jocinei pegou, cruzou na boca do gol, vem o toque de cabeça. Maracá estava livre, mas ele cabeceou de ombro. E o Bruno Moura, que ruindade, hein? Mas foi um erro ali do sistema defensivo ali do Guarani. Eu também concordo, né? O Mateuzinho saiu ali, coitado, né? O que ele tem a ver, né? Se a defesa é horrível, o meio-campo também não produz. O que o Mateuzinho tinha... O que ele tinha a ver com isso? E agora pintou um cartão amarelo ali pro número 8. Pegou ali o Longini por trás. Cartão merecido pro Diego Silva, né? Diego Silva amarelado. E o time do Sampaio Corrêa a gente já conhece, fez vários jogos do Sampaio Corrêa nessa temporada, é um time que chega junto. Claudinei Corsi tirou o Mateuzinho do time, que pra mim era um dos melhores em campo desse time do Sampaio Corrêa. Aí pode ser, né, Marcelo, que ele sentiu alguma coisa ou pediu pra sair. Saiu correndo. Pelo jeito ali não, né? Se foi taticamente, o treinador deve saber o que ele faz dentro do time. Ele tá vendo o treinamento, não é isso? É o que a gente pensa. Mas pra nós que estamos vendo o jogo, o Mateuzinho tava muito bem. E agora teve uma falta em cima do jogador do Guarani aqui, do Fabrício Carioca. O árbitro não deu, hein? E o Bandeirinha tava perto também, não viu. E o Busato saiu jogando no tiro de meta. Bola aqui pro lateral esquerdo, o Julinho, que é grandalhão, mas não chegou na bola. Bola se perde, vai embora, lateral pro Guarani. Atenção, torcedor no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Vamos girar, marcar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digital da Rádio FM marcando para você 34 minutos passados do primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série B 2018, 21ª rodada, Estádio Castelão em São Luís do Maranhão no placar. Guarani tá bonito na frente, Matheus Oliveira foi pra rede, 1 pro Bugre, 0 pro Sampaio Corrêa, o Wendel Coral. Mais cedo em Goiânia, a CA recebe em Alagoas a equipe do São Bento. E lembrando, se inscrevam no nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. Aqui vem Guarani, campo de ataque pela esquerda, bola com o Pará, 34 e 50, quase 35, tocou essa bola no meio, vai trabalhando com o Jefferson, nem dominou, habilidoso, solta a bola para Marcão, sai da grande área, vai lá pro lado esquerdo, recuou, tocou um pouco mais atrás, a bola pro Pará, mais atrás ainda pro capitão do Guarani, William Oliveira, levanta a cabeça, solta a bola no meio, vem trabalhando por ali com o número 7, o Fabrício Bigode, ele domina, pro time do Guarani, solta essa bola atrás, vai trabalhando com o Kevin, tocou a bola pro jogador da equipe do Guarani, que era o Matheus Oliveira, recua, toca essa bola mais atrás, pro Agenor, sai do gol, não pode pegar com as mãos, trabalha com a perna direita, com a perna esquerda ele toca, solta a bola aqui do lado esquerdo pro Longini, bem recuado, o jogador da equipe do Guarani, não era o Longini que tava lá não, era o Fabrício Carioca, o zagueiro, tocou a bola pro número 3, é o Felipe Maia, toca a bola pra Kevin dominou, pra lá pra cá, vai pra cima na marcação, ganhou ali do Jocinei, ficou no carrinho, já era esse, solta a bola na direita pro Matheus Oliveira, alongou demais, o passe, Maracá chega primeiro, tá bem escuro onde tá o goleiro do Sampaio Corrêa, hein, a bola voltou aqui no campo de defesa, opa, Jefferson nem tava na bola, o Jocinei tava lá também, tá parado o jogo, viu, Melo? Foi um puxão ali, né, do Fabrício Bigode, né, número 7, até achei que poderia ter, até pintar um cartão amarelo pra ele, mas não deu, apenas a marcação da falta, e olha só, o André Luiz Silva, Sumaré é Guarani, olha só, e o doutor Rodrigo Jimenez, hein, olha só, um dos maiores cirurgiões plásticos, né, do Brasil, acompanhando a nossa transmissão. Vou pedir pra ele, pra ver se dá um jeito aí no seu narigão, viu, Marcelo? Acho que não tem jeito não. Não, o doutor ele consegue, né? Passa um bisturi aí e resolve o problema na hora. O doutor Rodrigo Jimenez diz aqui, ó, que retranca, hein? Sem técnico.
A minha genética é assim, a maioria das coisas que eu tenho é grande. Posse de bola aí trabalhando, posse de bola pra Bruno Moura pra Maracás, domina, sai jogando, toca a bola aqui na esquerda pra Julinho, levanta a cabeça, estufa o peito, vem pro campo de ataque, tá pedindo aqui o João Paulo, ele vai pra linha de fundo, cruzou na boca do gol, passa pelo centroavante, não tinha mais ninguém dentro da grande área, vai sobrar do outro lado pra Pará domina 37 minutos passados desse primeiro tempo, escorrega por ali o William Oliveira, mas espera aí, o Marcão nem encostou nele. E o árbitro marcou a falta. Ô, juizão, foi nada, hein? O Marcão levanta os braços, diz que não sabe o que aconteceu. Eu também não entendi essa marcação. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Guarani tem a posse de bola, ganha, vem pro campo, ataca com o Fabrício. O Bigode tocou a bola na frente pro Matheus Oliveira. O árbitro marca a falta. E o jogador do Sampaio Corrêa deu piti lá, hein? Jogou a bola pra longe, né? E foi amarelado. É o camisa número 8? Me parece o 9. É ele mesmo. Não, o 5. O 5. O 5 porque é o William Oliveira, William Oliveira, do time capitão. Sampaio Corrêa, né? Ele é aliás, os dois, né? Não, o capitão é o Busato. Perdão, é o Busato. Então ele tomou cartão. O William Oliveira é o capitão do Guarani. Então o William Oliveira do Sampaio Corrêa também amarelado. Me ajuda aí, produção. Vamos lá, 1-0 Bugrão. Foram 2 cartões, os 2 pro time do Sampaio Corrêa. Esse agora pro William Oliveira e pro Diego Silva, os 2 volantes. Posse de bola pro Guarani, Matheus Oliveira. Levantou na boca do gol pro Longini, muito forte. Bola se perde, não. O goleiro fica com ela. O goleirão Busato, capitão da equipe do Sampaio Corrêa. Rádio FI, a gente torce por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Bola enfiada na frente pro time do Guarani. Tá escorregando demais o time do Sampaio Corrêa, melhor pro Guarani. Escorregou agora o número 3, o Rogério. A bola ficou ali pro Jefferson Ney, domina, toca a bola pro Rafael Longini. Deu essa bola no meio pro William Oliveira, capitão do Guarani. Vira o jogo, toca na direita, belo passe pro... Ele furou! Ué, mas tá parado o jogo? Pegou impedimento, será do Marcão? Lance normal. Ué? Não havia impedimento, o zagueiro furou e o Marcão também furou. Perde uma grande oportunidade do Guarani. O auxiliar tá louco, ele deu impedimento. Mas não havia não, então errou. Tô falando, né, coloca aí assistente do Sergipe, né, pra bandeirar jogo de time de São Paulo. Tá de brincadeira essa CBF. Na dúvida, é tudo a favor do time da casa. Jesus. E vem pro campo de ataque pela direita. Sampaio Corrêa, a bola pra dentro da grande área. Felipe Maia tirou. Ela caiu pro Jocinei. Tá forte o Jocinei. Dominou, tocou pra quem vem de trás. É o Diego Silva. Solta essa bola um pouco mais atrás. Vai trabalhando o time do Sampaio. Cruzamento na boca do gol. Vem o toque de cabeça. Ela passa. Vai embora com perigo. Foi tocando bola e tava livre, hein? O Bruno Moura, lateral direito da equipe do Sampaio Corrêa, no cruzamento que veio da direita. Avisa a zaga do Guarani lá, Melo, que tem que marcar, viu? E o Fabrício Carioca, né, pulou por pular, né? Porque o Bruno Moura chegou à frente, né? Se antecipou e resvalou de cabeça, né? Pra sorte, sem direção, passou ali à direita no gol do Agenor. Mas o intervalo, o Beto Louso tem que chegar aí na rapaziada da zaga. Ei, como é que é? Assim não dá. Vamos prestar atenção. Se eu fosse, né, o Humberto Louso, já colocaria o Ferreira, né, no segundo tempo, já para ir ganhando ritmo de jogo, para ficar tinindo no derby. Esse é o Washington Melo. Claudinei Corsi, 40 minutos e meio passados do primeiro tempo. E aí, Ney? 1-0 Guarani. E aí eu diria para você que o Sampaio Corrêa melhorou muito o seu trem de jogo aí. Tá chegando e essa jogada que o Sampaio faz é exatamente a que o Guarani precisaria fazer em cima do Marcão. Que o Marcão até agora não disse porque veio no jogo. Assim como o Jefferson Ney também ali no meio campo. Então o Sampaio Corrêa melhorou bem. Posso dizer que até agora, nesse momento, equilibrou as ações do jogo e chegou pelo menos 2 ou 3 vezes com algum perigo nas bolas alçadas. Agora o que eu vi de bom é que o Agenor cobra muito a sua defesa. E isso é importante, o goleiro cobrar os defensores para acertar a marcação. Esse Claudinei Corte, comentarista da Rádio Futebol Interior. Rádio FI, a gente torce por você. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, girando, marcando para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar.
Estamos com 41 minutos e meio. 41 minutos e meio passados do primeiro tempo no placar da Série B. Coral. Pela Copa Paulista, no Moisés do Carelli, 10 minutos da segunda etapa. Segue Red Bull e Rio Claro 0-0. Pela Série A, jogo com início às 19 horas. Corinthians e Grêmio também vão empatando 0-0. E se inscrevam, claro, no nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Futebol é com a equipe nota 10. Guarani vem de novo, o campo de ataque pela direita, bola com o Longini, cruzou na boca do gol, Marcão não chega a uma, rapaz. Marcão na marca do pênalti, a bola passa, vai embora lá do outro lado, chega a zaga da equipe do Sampaio Corrêa para tirar com o Bruno Moura, meteu ali o pezão na bola, soltou no campo de ataque. Jogadores do Sampaio Corrêa reclamam, o Jocinei tá reclamando, tá lá também o Alisson, centroavante, tá todo mundo reclamando, mas foi bola pro Guarani. Ele reclama uma falta ali do Beck, o Fabrício Carioca, que não aconteceu na minha visão, né? E ele tá dando falta do jogador do Sampaio Corrêa. É isso que ele tá marcando, é isso que ele tá marcando. Falta pro time do Guarani. Campo de defesa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Se inscreva no nosso canal Futebol Interior TV. Terça-feira os dois times jogando. A Rádio Futebol Interior transmitindo. Ponte Preta e Londrina, Guarani e Atlético Goianiense. Vem Guarani, campo de ataque. Bola na linha de fundo pro Pará. Chegou na bola, mas que na hora de cruzar meteu o pé na bola. Ficou fácil pro Busato. Sai do gol o capitão da equipe do Sampaio Corrêa para ficar com ela. 43 minutos e meio passados desse primeiro tempo. 1-0, o Guarani vai vencendo. A bola na frente pro time do Sampaio Corrêa. Alisson. Mais um que joga a bola no chão. Mais um que joga a bola no chão, vai tomar cartão. Na verdade agora, o Alisson estava impedido, né? E o auxiliar lá, o número 2, marcou. E o Alisson não gostou nada, hein? Toma cartão lá o Alisson, viu, Melo? É, mais um cartão amarelo, né? Pro Alisson, atacante. Cartão amarelo por reclamação, né? O Alisson fez a falta no Fabrício. E a bola fica aí com o Guarani. Agora não tem pressa, claro, né? Tem que aguardar aí o final do primeiro tempo. Tem que valorizar a posse de bola, é muito importante, né? O Guarani ir, né, pro intervalo com a vitória parcial. E o Guarani ganha essa bola no alto. Marcão foi bem, tocou pro Longini, devolveu pro Marcão, saiu do primeiro, saiu do segundo. Opa! Falta! Falta pro time do Guarani. Já tem amarelo número 5, hein? Foi o William Oliveira que fez a falta, vai ser expulso, hein, Melo? Vai ser expulso. Os jogadores secam ali, o árbitro tem que expulsar. Vai ser expulso o William Oliveira. Será que ele desistiu? Não. Não, tem que expulsar. Vai dar o amarelo. O goleiro vai lá. Tomou cartão, então vai ser expulso. Vai ser expulso. Tira o cartão melhor pro Guarani. 44 minutos do primeiro tempo. O William Oliveira toma o segundo cartão amarelo. Consequentemente, vermelho. Tá fora, vaza o William Oliveira. Acertou o árbitro, né? Porque se o William Oliveira não faz ali a falta, o Marcão invadiria a área, né? E ficaria cara a cara ali com o goleiro. Então acertou o árbitro. Muito bom pro Guarani. Sampaio Corrêa vai pro segundo tempo com um jogador a menos, né? E agora o William Oliveira ali fica reclamando. Pra você, né, Jair, é muito bom, né? Porque agora vai ficar só o William Oliveira em campo. Já resolveu o seu problema. Já resolveu o nosso problema aqui, né? E a falta é perigosa, hein? Chegando por ali, né, o Fabrício Carioca, zagueiro, mas que ele pega bem de pé esquerdo, mas ali é com jeito, né? Porque a bola é muito próxima ali, a 2 passos da risca ali da grande área, mais ali pela meia direita. E chegou ali o Pará também, que já chegou a fazer um gol de falta no brinco, né? Está ali ajeitando. O zagueirão já saiu, tem ali o Pará e o Rafael Longini. E o porta-mala do Pará também avantajado, hein? Pelo amor de Deus. Falta pro Guarani. 45-50. É bom pro Guarani que vai jogar aí o segundo tempo com um jogador a mais. Sai expulso o William Oliveira. 5 do time do Sampaio. 46, quem sabe o segundo já era pro Guarani no jogo. Longini ou Pará? Pará ou Longini? É o Pará pra bola. Espalma Busato. Mão espalmada, direita na bola, dá um tapa na bola, tira, manda pra escanteio. Quase, hein, Melo? A bola não foi com muita força, né? Mas foi bem colocada, né? E tinha endereço, né? Por cima da barreira, fez uma curva e o Busato, né? Fez a defesa, mandou pra escanteio. Favorece ao Guarani. Finalzinho do primeiro tempo, já estamos aí nos acréscimos, né? Ainda não pintou ali o tempo de acréscimo.
O escanteio vai ser batido lado direito, Longini na bola. Vai pra bola, o time do Guarani, autorizado, chuveirão na boca do gol, era pro Marcão, sobe de cabeça, Bruno Moro tira, caiu ali pro João Paulo de cabeça, resvalou, só na bola, ficou fácil ali pro Rafael Longini, dominou, tocou a bola pro Matheus Oliveira, perna esquerda domina, puxa pra direita, mas ele tem que puxar pra esquerda porque ele é canhoto, vai pra cima da marcação do João Paulo, pra lá, pra cá, deu as costas pra marcação, tocou pro Kevin, devolveu, tocou essa bola pro Matheus Oliveira e não há tempo pra mais nada. Com 47, 2 minutos de acréscimo, apita o árbitro. Fim de primeiro tempo no Estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, e vai todo o time do Sampaio Corrêa pra cima do árbitro da partida. Está no ar o nosso intervalo, nota 10. Intervalo do jogo. Intervalo, nota 10 no ar para Corujão Autopeças, Prune Alimentos, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas. Tem uma muvuca lá, chega a segurança para cima do árbitro. Guarani vence o primeiro tempo 1-0, Melo. Mas o que os jogadores do Sampaio Corrêa estão reclamando? Não dá para entender. O William Oliveira já tinha cometido uma falta para cartão amarelo, já tinha cartão. Agora nesse lance, né, o Marcão ficaria cara a cara com o goleiro, faria o gol, fez a falta, já tinha amarelo. Normal, segundo o cartão amarelo, como já tinha, né, levado um amarelo anteriormente, na sequência o cartão vermelho, né? Os jogadores do Sampaio Corrêa estão saindo por aqui. Julinho vai falar. Se tiver o mérito ali de bola passar, só o cara, a bola para o meio das minhas pernas. Depois do futebol, segundo tempo tem que reverter. Vamos ver o que o professor vai falar agora. Obrigado. O Julinho falando sobre o gol aí do Matheus Oliveira. Deu para ver, para perceber, né, que o Matheus Oliveira chutou e a bola passou entre as pernas, né, do Julinho, e acabou, né, o goleiro Busato não conseguindo chegar na bola. E o Matheus Oliveira vai falar sobre o gol. Feliz, né? Uma jogada e tem nada concretizado ainda. Vamos voltar pro segundo tempo mais forte, que eles estão com a menos, e matar esse jogo aí. Ah, pois é, o Matheus Oliveira, né, que fez o gol do Bugre. Portanto, intervalo de jogo, o Guarani vai vencendo o Sampaio Corrêa por 1-0. Gol do Matheus Oliveira, né? Que beleza, né? E agora o Sampaio Corrêa com um jogador a menos. O William Oliveira foi expulso. Técnico Humberto Louser vai com certeza, né, chamar a atenção ali do sistema defensivo, porque se o Guarani perder esse jogo, olha, vai ser muita incompetência. É só jogar um pouquinho, não precisa muito, que dá para trazer os 3 pontos para a cidade de Campinas. Voltando ao comando do intervalo dinâmico aqui na Rádio FI, ele, o Já Era! Marcelo Corsato. O Washington Melo, repórter da Rádio Futebol Interior para as coisas do Guarani, trazendo então a palavra do Matheus Oliveira e também do Julinho no microfone da Rádio FI. O nosso intervalo, nota 10, está no ar. Fazer o seguinte, Claudinei Corsi, uma manchete aí para o seu comentário daqui a pouquinho no intervalo, nota 10, dessa vitória parcial do Bugre. É um jogo onde o Guarani começou bem melhor na partida, no finalzinho do jogo acabou caindo um pouco de produção, fez 1-0, é bem verdade. Numa jogada em que era pro Marcão, sobrou pro Matheus Oliveira, mas é muito pouco, né? Haja vista que o Guarani no último jogo saiu vencendo por 2-0 e perdeu por 3-2. Então isso, por si só, demonstra a atenção que o Guarani tem que ter no jogo, mesmo sendo contra a equipe do Sampaio Corrêa, que acabou no final do primeiro tempo equilibrando um pouquinho mais as ações. Esse Claudinei Corsi, o nosso comentarista, volta daqui a pouquinho com tudo pra você do que aconteceu nesse primeiro tempo. Também vamos dar uma passadinha no placar ao vivo do Portal Futebol Interior com o nosso Wendel Coral já. Agora são 19 horas e 50 minutos, 7h50. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Rádio Futebol Interior. Seu carro não tá legal? Tá precisando de uma revisão? Então venha para a DD Autopeças.
seu carro em boas mãos. Manutenção mecânica, sistema de freios, suspensão, injeção eletrônica, limpeza de bicos, super troca de óleo, correia dentada e revisão geral. TT Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz, 314 no Calegares. Disque DD 3844-9283. DD Autopeças, seu carro em boas mãos. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados atendemos das 8 às 6 da tarde. E nos domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Escuta só essa promoção. Bateria Moura 60 amperes à base de troca, R$290. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas, nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura. Novidade do de comunicação brasileiro. visual, o guia comercial mais completo de Paulínia. Fazemos também cartão de visita, panfletos, imã de geladeira, cardápio, calendário, banners, adesivos e muito mais. Faça um orçamento pelo WhatsApp 971 37 77 95. 971 37 77 95. Novidade Comunicação Visual, o guia comercial mais completo de Paulínia. Chegou a ACISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, sempre ao seu lado, preocupado com uma melhora nas condições de trabalho de todos os profissionais. www.acisp.com.br. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior. Nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Intervalo do jogo. Intervalo do jogo. Marcelo Corsato. Estamos de volta, intervalo nota 10 no ar, são 7 da noite, mais 55 minutos. O nosso intervalo aqui tem cheiro de pizza, rapaz. Olha, um abraço pro Dadá, pra toda a sua turma, Restaurante Pizza do Dadá. Acesse, hoje é sábado, sábado é o dia nacional, não vou dizer internacional, né, porque muitos países não sabem nem o que é pizza, não sabem o que é coisa boa. Mas na Itália o povo sabe o que é pizza, viu? Então é o dia nacional da pizza no Brasil.
Quem não come ou já comeu uma pizza no sábado, né? Eu, hoje, é claro, eu estou de regime, porque amanhã vou fazer uma prova, né? Mas vou comer só 5 pedaços, geralmente como 10, né? Vou comer só 5 para dar uma diminuída, né? Mas não tem como, é irresistível a pizza do Dadá. Como diria o Washington Mello, uma delícia! Muito bem, são 19 horas e 56 minutos para Corujão Autopeças, para Prune Alimentos, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas. Opinião do jogo. Vamos lá com o nosso comentarista. Claudinei Costa. A bola é tua, Claudinei. Legal, o Guarani vence o jogo 1-0, né? Uma vitória importante. Parcial, é bem verdade. E eu disse aqui no meu destaque, no último jogo, o Guarani saiu vencendo por 2-0 a partida contra o Fortaleza, líder da competição. E voltou, e todo mundo viu o que aconteceu, 3-2 para o Fortaleza. Então, eu espero que tenha servido de lição para a equipe do Guarani. Hoje, vencendo apenas por 1-0, tem que tomar mais cuidado ainda. É bem verdade que do outro lado não tem uma equipe tão competente como a equipe do Fortaleza. Lógico que o que a gente viu aqui no primeiro tempo, um Sampaio Corrêa, inclusive com os seus valores, entre aspas, individuais, muito ruins. Jogadores que vão para uma jogada, escorregam, tropeçam, caem, mas que mesmo assim acabaram chegando algumas vezes para levar perigo para o gol defendido pelo Agenor, que não deu para a gente ver ainda, né? Como diz o Washington Mello, que ele está meio pesado, mas em uma bola ali que passou pela defensiva, ele apareceu muito bem. Só que não deu ainda para a gente testar, né, o goleiro do Guarani numa jogada mais aguda, porque o Sampaio Corrêa não chegou. Assim como o Guarani também acabou não chegando em jogadas muito fortes para cima da defensiva da equipe do Sampaio Corrêa. Poderia talvez ter usado mais os seus laterais, o Pará por um lado e o Kevin por outro, para levantar as bolas para o Marcão dentro da área e aproveitar a estatura do jogador, que até agora também não disse a que veio nesse jogo, a não ser esse último lance aí, que ele saiu bem, poderia, quem sabe, fazer o gol, mas sofreu a falta. De qualquer maneira, ele conseguiu a expulsão de um jogador do Sampaio Corrêa. Então, o Sampaio Corrêa, sem vencer há mais de 2 meses, perdendo 7 partidas, jogando futebol ruim como vem jogando, com um jogador a menos, e o Guarani vencendo por 1-0, Marcelo e amigos internautas da FI, o Guarani tem que trazer de qualquer maneira esses 3 pontos, seja vencendo por 1-0 somente ou ampliando o marcador, o que eu entendo que o Guarani tem amplas condições de fazer. Esse Claudinei Corsi, é isso aí, concordo com o Claudinei. O negócio é o seguinte, tem que trazer os 3 pontos, né, para colocar esses 3 pontos na sacola e para ter, digamos assim, tranquilidade no campeonato. Na sequência da competição vai pegar o Atlético de Goiás na próxima rodada. O jogo, é claro, é no Brinco de Ouro da Princesa, mas é um jogo complicado, é um jogo difícil também, porque o time do Atlético de Goiás está lutando como o Guarani na ponta de cima da tabela. O Wendel Coral, vamos fazer o seguinte, meu companheiro, vamos dar uma passada nesse placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Bola rolando pela Série A, Série B, Série C, Copa Paulista. O que você tem pra gente aí, Wendel Coral? Vamos lá, Marcelo. Olha, jogo já com mais de 30 minutos passados da segunda etapa no Moisés Lucarelli pela Copa Paulista, a 5ª rodada do Grupo 2. O Red Bull vai empatando com a equipe do Rio Claro pelo placar de 0-0. Já na Série A, tivemos o jogo de abertura da rodada às 16 horas. O Santos venceu e convenceu na Vila Belmiro a equipe do Sport, Santos 13, Sport 0. E jogando agora, com o jogo início às 19 horas na Arena Corinthians, o Corinthians vai recebendo a equipe do Grêmio e vão empatando até o momento pelo placar de 0-0. Vamos passar uma limpa na Série B, Corsato? Vai. Vamos lá. Série B que teve início a rodada na terça-feira, com Brasil de Pelotas e Avaí no Bento Freitas. Brasil de Pelotas e Avaí que ficaram no empate em 1-1. Na mesma terça-feira, a Ponte Preta enfrentou no Moisés Lucarelli a equipe do Criciúma, onde saiu vencedora pelo placar de 3-1 e vai subindo na tabela, assim como está a equipe do Bugre nessa rodada. Sexta-feira, ontem no Estádio do Café, às 7h15,
o Londrina venceu em casa a equipe do Paysandu pelo placar de 2-1. No Serra Dourada, o Vila Nova e CRB ficaram no 0-0. E ontem também Figueirense e Goiás no Orlando Scarpelli, a equipe carinense foi derrotada pela equipe do Goiás, placar de 2-1. Já no sábado, jogo com início às 16 horas e 30 minutos na Arena Barueri, Oeste e Juventude ficaram no placar de 0-0, empate neutro. No Castelão, Fortaleza, líder da competição, isolado, venceu mais uma. Desta vez a equipe do Boa Esporte foi a vítima. Jogo de virada, Fortaleza 2-1. E às 16h30 também em Goiânia, a equipe do Atlético de Goiás venceu a equipe do Coritiba, placar mínimo 1-0. Agora às 7 horas, jogo com nossa transmissão na nossa jornada esportiva. Sampaio Correia vai perdendo para a equipe do Bugre, lá no Castelão, no Maranhão, 1-0. E o jogo de complemento da rodada, para terminar essa 21ª rodada da competição da Série B, no Rei Pelé, às 21 horas, a equipe do CSA recebe a equipe sorocabana do São Bento, Marcelo. Muito bem, esse é o Wendel Coral final. Intervalo do jogo. Porque vai começar o jogo. Segundo tempo, bola rolando no Castelão. São Luís do Maranhão tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe nota 10 aqui, vem Guarani, campo de ataque. Bola com o Marcão, brigou, ganhou, bateu pro gol, pra fora. Pra fora do gol, o Guarani chegou bem no comecinho do segundo tempo, o Marcão ganhou do zagueirão Maracás, na verdade era o Rogério que tava lá, bateu com a perna esquerda, ela foi embora, tiro de meta pro goleiro Busato fazer a batida. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. DB Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, 19-3844-9283. É a jornada esportiva da Rádio FI, comigo Claudinei Corsi, Washington Melo, Wendel Coral, no Futebol Interior, TV Estachi, Giovanni Paiola, direção geral de Arthur Eugênio e o seu charuto cubano, e também o Elcio Paiola. Arthur Eugênio tá preocupadíssimo, não sei com o que, não me falou, mas tá muito preocupado o Arthur Eugênio. Vai chegando, vai passando, vão se passando os dias e a preocupação dele vai só aumentando, né? Não me falou o porquê, mas tá muito preocupado. Alguma suspeita, Marcelo? Tenho. Tá tenso, Arthur Eugênio tá tenso. Tá tenso o nosso chefe, o Arthur Eugênio. Espero que dê tudo certo. Posse de bola pro time. Eu também. Eu também. Posse de bola pro time do Sampaio Correia. A bola com o Rogério. Tocou a bola aqui do lado direito pra Bruno Moura. Aliás, o Elcio Paiola, o nosso diretor também, né? Agora está na academia. A gente tinha o nosso bombadão da Rádio FI, né? Que nos deixou, foi pro Paraná, né? O apresentador do programa do Futebol Interior na TV, o nosso Guina Paiva, agora foi lá para Curitiba, no Paraná, mas aí Elcio Paiola pegou lá a inscrição dele na academia e começou a levantar ferro, né? O nosso Elcio Paiola. Posse de bola pro time do Guarani. Opa, falta. Acertaram lá o número 8, hein? O Jefferson nem tá parado o jogo, falta pro time do Guarani aqui no campo de ataque. Como seria levantar ferro, Marcelo? Não sei. Você falou? Não sei. Explique. Elcio Paiola pode explicar. O importante é dar resultado, né, Corsato? Esse é o Wendel Coral que tá dizendo. Posse de bola lá do direito pro time do Guarani. Vem pro campo de ataque o zagueirão do Guarani, hein? Vem ali o Fabrício Carioca. A bola já tá na direita. Guarani domina com o Kevin. Dominou, tocou pro Marcão. Chegou o Matheus Oliveira. E aí a bola bateu na zaga da equipe do Sampaio Correia. Se o Matheus deixa, o Marcão ia dominar, girar o corpo e já era, viu, Washington Melo? Mas o Matheus Oliveira não deixou, o Guarani ainda tem o escanteio. E o Guarani não mexeu, né? O mesmo time da primeira etapa, o mesmo acontecendo com o Sampaio Correia. Escanteio para o Bugre, lado direito já batido. Matheus Oliveira vai pra bola, tentava o William Oliveira. Família Oliveira trabalhando, chega. Zaga da equipe do Sampaio Correia, mete a cabeça na bola, Rogério tira. A bola voltou, despacha, tira dali. Jogador da equipe do Guarani meteu o pé na bola. O Carioca, ou não, o Bigode. Era o Fabrício Bigode que tava lá. A bola se perde, vai embora. É tiro de meta pro time do Guarani fazer a defesa, fazer a batida. 3 minutos e 20 passados deste segundo tempo. 13:20 do segundo tempo. Washington Melo, nesse momento, para quem tá nos vendo na TV, está saboreando um refrigerante Poti de laranja. Pois não, exatamente. Sabor laranja. Não dá pra tomar e falar, né? Que delícia! É uma delícia mesmo. E mandando um abraço pra galera lá do Café Canecão, hein? Fechamos uma parceria lá com o Facebook, Gersão, né? O Natal, o Alexandre,
né? Todo mundo acompanhando, o Paulão também, né? Acompanhando aqui a nossa transmissão. Quem sabe, né? Vamos poder trazer aí o Café Canecão para patrocinar aqui as nossas jornadas esportivas. Café Canecão, o seu café no melhor momento. Muito bem, ainda bem que os nossos diretores não cobram os merchans, né? Ter pago pelo menos essa do uma Claudinei graninha. já O faz Café um- Canecão também. Faz um mês que ele tá mandando alô lá. Já fechou o contrato? ou Ô não? Wendel, você tem alguém aí pra mandar um abraço? Por favor, mande, fique à vontade. O abraço é seu. O Guarani tá com a bola na intermediária. É livre assim, Marcelo? Pode mandar. Então Mas vamos tem que lá. ser pra algum comércio. Tem? Tem, vou fazer lá o merchan de onde eu trabalho, que tal, Pode Marcelo? fazer, faça. Lá no Mercadão, na parte externa, aqui Ah. no Mercadão de Campinas, o Box 36, tudo para artigos religiosos, viu, Marcelo? Tá vendo? Olha, que O legal. Washington Melo diz que não passa nem perto, porque não vai na igreja. Não, mas lá tem de tudo, né? Lógico que eu vou na igreja. Tudo que você imaginar, viu, Melo? Guarani pois no não. campo de ataque pela direita. Eu vou comprar uma vela de 7 dias pra acender pra alma do Marcelo. Vai lá. Bola pela direita, bola com o Kevin, invadiu a grande área, chega, a zaga mete o pé na bola, tira. Qual box que é, o Wendel Coral? É box o quê, lá do Mercadão? 36. Box 36, procura você lá, você ganha por comissão, é isso também? Também. Ó, Tô bom. sempre lá dentro do Marcelo. Mercadão? Não, é na parte externa, é ali no cruzamento da Benjamin Constant com o Ernesto Cunha. Impressionante. Se localizou aí, Melo? Localizei ali ao lado da cigana. Mas como é que é o nome da Exatamente, loja? frente. Tem nome? É esse o nome mesmo. O nome é com Box 36 e tem ali junto também espaço alternativo que faz parte ali do mesmo dono. Ó, muito bem. O escanteio pro time do Guarani, bola pra dentro da grande área, chega a zaga, tirou de coxa. O jogador da equipe do Sampaio Corrêa só deu Guarani no começo desse segundo tempo, hein? Bom pro time do Guarani. Joga com um a mais em campo porque o William Oliveira do Sampaio foi expulso ainda no primeiro tempo, no finalzinho. Vai pra bola o Longini, perna direita, lado direito, escanteio pro Guarani. Procura o Maia, cabeceou, tocou na boca do gol, sobe, a zaga tira. E o árbitro vai parar pra marcar falta. Falta dentro da grande área, é o famoso perigo de gol, tá parado o jogo. Posse de bola pro time do Sampaio Corrêa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Toninho Wilson, por favor, Toninho Wilson, você me perdoa, tá? Tava fazendo o seu merchan aí. Eu, quando comecei no rádio, eu trabalhava no mercado do meu pai, né? Então os caras não pagavam cachê. Aí eu fazia o jabazinho do mercado do meu pai. Sabe como era o nome do mercado? Diz aí. Bom Dia. Mercado Bom Dia. Mercadinho Bom Dia. Que legal, hein? Não tem mais? Acabou? Não, faliu. Faliu. Mais Você estava administrando? Não, eu já tinha parado, né? Mas faliu o Mercado Bom Dia. E agora tem falta aí pro time do Sampaio Corrêa em cima do Jocinei. Pintou O William cartão. Oliveira, hein? Tava pendurado. Mas eu acho que aí ele fez o certo, né? Toma o cartão, já fica livre pro derby, hein, Melo? Exatamente. Já não joga, né? Contra o Atlético Goianiense. Né, na terça-feira, às 9h30 da noite. Né, quem sabe o Denner ele já possa estar recuperado. Ou mesmo manter aí o Fabrício Bigode com o retorno do Ricardinho, né? O Ricardinho que não está jogando hoje pela suspensão, né? Por motivo de suspensão pelo terceiro amarelo. É falta pro time do Sampaio correr a bola para dentro da grande área. Agenor foi quase aqui na divisória da grande área. Meteu um soco na bola, tirou. Aí a zaga do Guarani completa com o Pará. A bola foi alongada pro Matheus Oliveira. Chega pra cima dele ali a marcação, mas sai jogando o Julinho. Lateral esquerdo tá no meio do campo agora. Habilidoso tocou na direita pro Bruninho. Devolveu, tocou pro Bruno Moura. Cruzou na boca do gol. Bate no Pará, vai embora. Ela saiu, é escanteio, Melo. E o Sampaio Corrêa tem pressa, né? O Agenor aproveita, pega a garrafinha d'água, já dá uma tomada de água, né? O Felipe Maia aproveitou ali para dar uma ajeitada no calção. Escanteio para o Sampaio Corrêa. Vai pra bola, o Jocinei é aqui pela direita, autorizado, chuveirou na boca do gol, Agenor. Ele é confiante, hein? Saiu do gol, fez a defesa e já armou o contra-golpe. Tocou essa bola pro Rafael Longini. Meteu aqui na direita, vem o time do Guarani. Bola com o Fabrício. É o Bigode.
É o Jefferson Ney, número 8. Dominou, tocou pro Longini, virou o jogo, tocou na direita. Kevin cruzou fechado na boca do gol, passa por todo mundo. A bola volta, sobra aqui do lado esquerdo. Quem vai chegar ali é o Rafael Longini, domina, não deixa ela sair. Solta essa bola, toca um pouco mais atrás pro Pará. O Pará dominou mais atrás ainda pro time do Guarani. Bola com o Fabrício, o zagueirão da equipe do Guarani. Devolveu, tocou a bola no meio, vai trabalhando, posse de bola o time do Guarani. Bola sim agora com o Jefferson Nem, deu pro Pará. O Pará dominou, tocou pro Longini. Tá pedindo por ali o jogador número 8 da equipe bugrina, o Fabrício Bigode. A bola volta, é verdade. Solta pro Pará. Pará dominou, tocou essa bola aqui pro outro Fabrício, que é o Carioca. Dominou, tocou na frente, bola enfiada pro Matheus Oliveira, estava impedido. Já subiu o instrumento ali do auxiliar. Posse de bola pro time do Sampaio Correia. O Claudinei Corsi, o técnico do Guarani, o Humberto Loser, não quis mexer no time. E o Sampaio Correia, o Paulo Roberto também não mexeu, só mexeu no primeiro tempo, tirou o Mateuzinho para colocar o Jocinei. É verdade, ele recompôs ali, né, o jogador que saiu, que era um jogador de marcação de meio campo, apenas com os jogadores que estão aí mesmo. Não quis mudar nada, nem tirar um atacante para colocar o marcador. O Guarani começou melhor o segundo tempo, só que precisa converter este melhor que ele começou em gols. Porque o Sampaio Correia é uma equipe que não oferece tanto perigo, mas de vez em quando aparece ali no ataque. Então o Guarani tem que procurar matar essa partida o mais rápido possível. Só que não tem ali um armador, né, nato no meio campo para fazer essa bola chegar limpa ali para os jogadores. O primeiro lance de perigo nesse segundo tempo foi com o Marcão e por baixo, ele batendo e não cabeceando. Então quem sabe, se ele fizer um pivô para os jogadores que vêm de trás, o Guarani consegue marcar o seu gol. Tem internauta pedindo para fechar a casinha. É posse de bola pro time do Sampaio Correia. Bola alongada na frente. Passe muito forte. Passe muito forte ali. A bola se perde, vai embora. Mas tá de brincadeira, né? O Fabrício Carioca. Uma bola fácil, ele deu um passe nos pés do jogador do Sampaio Correia. A sorte que ali no lançamento a bola foi com muita força, saiu pela linha de fundo. Mas o Agenor aproveitou para dar uma cornetada ali no Fabrício Carioca para prestar atenção. Tô vendo demais ou tem o número 20 no Sampaio Correia? Acho que eu tô enxergando demais, viu? Depois a gente vai confirmar aí. É posse de bola pro time do Sampaio Correia. A bola aqui do lado esquerdo perdeu. Recupera o time do Guarani com o Bigode. É o Fabrício. Tocou essa bola. Tem gol. Kevin dominou pra lá, pra cá. Bate na zaga, vai embora. Bateu no Julinho, foi embora, se perdeu. É lateral, posse de bola. É pro time do Guarani. Tem bola na rede. Placar ao vivo, Futebol Interior informa. E o gol é na Arena Corinthians. Everton Cebolinha marca para o Grêmio. Até o momento, no segundo tempo, Corinthians 0, Grêmio 1, Everton Cebolinha. Foi convocado, pois não, Melo? É, e tem alteração mesmo. Sampaio Correia, saiu o Alisson, número 9, é o 21, né? O William com U. William 21, já em campo. O William, portanto, troca um atacante por outro. O técnico Paulo Roberto. Troca 6 por meia dúzia. O Claudinei Corsi também não tem muita coisa pra fazer, mesmo porque também tem um jogador a menos em campo, hein? Não, e aliás, na fala dele, né, antes de começar o jogo, ele dizia que é importante ganhar 3 pontos em casa e buscar sempre um ponto fora. Mas o que na verdade ele quis dizer, traduzindo essa fala, é que se ele empatar com o Guarani e ganhar um ponto, tá de muito bom tamanho. Fácil não a coisa pro time do Sampaio Correia. Quase 12. Guarani tá no ataque. O William Oliveira tomou cartão. Tá fora do próximo jogo. Tocou pro Marcão, pro William Oliveira na frente. Proteção da zaga. Caiu o Matheus Oliveira. A bola fica fácil pro Busato. Sai do gol pra fazer a defesa. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Vamos marcar, girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 12 minutos passados, segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, 21ª rodada, Estádio Castelão, São Luís do Maranhão. Placar da Rádio Futebol Interior, marcando, apontando pra você. Guarani tá bonito na frente, gol de Matheus Oliveira no primeiro tempo. 1 pro Bugre, 0 pro Sampaio Correia. E aí o Wendel Coral. Pela Copa Paulista, no Moisés do Carelli, já estamos nos acréscimos. Red Bull e Rio Claro vão empatando 0-0. Pelo complemento da Série B, às 21 horas, o CSA recebe a equipe do São Bento lá em Alagoas. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Marcelo Corsaro.
Opa, eu, você, toda a equipe Nota 10 Esportes, comigo Claudinei Costa, Washington Melo, Wendel Coral, aqui vem Sampaio Correia, bola enfiada na frente pro Bruno Moura, correu que correu. Zagueirão Bugrino, Felipe Maia chega antes, tira, manda essa bola pra lateral. Tem que tomar cuidado que esse Bruno Moura é um dos poucos bons jogadores desse time do Sampaio Correia, mas como tá escuro o gol defendido agora pelo Agenor nesse segundo tempo, hein? É lateral, bola pra dentro da grande área, passou por todo mundo, mete a cabeça na bola o Fabrício Carioca. Tirou esse lateral jogado com as mãos dentro da grande área, o lateral barra escanteio, geralmente leva muito perigo. A bola sobrou no campo de defesa para o Julinho, levantou a cabeça, chuveirou, bola para dentro da grande área, procurava por ali o João Paulo, chega a parar, tentou um chapéu, aí não parar, aí domina, faz a proteção, o jogador da equipe do Sampaio, é o Bruninho, cruzou, fechado na boca do gol, passa por todo mundo, João Paulo corre, evita a saída, mas dá de presente para o Guarani, era melhor deixar a bola sair, posse de bola para o time do Guarani, domina, vem pro campo de ataque, trabalha o Matheus Oliveira, ele que fez o gol pro Bugre, tocou pro Longini, devolveu, tocou a bola pro William Oliveira, vai trabalhando, vai tocando pro Carioca, o Ney tá pedindo aqui do lado esquerdo, ele viu, tocou pra ele, a bola aqui no campo de ataque pela esquerda, vem Jefferson, Ney, são dois jogadores pertinho dele, ele prefere recuar a bola pela meia esquerda, mas ainda no campo de ataque pro Rafael Longini, Longini tocou pro William, pois não. Já uma estreia no Guarani, mais uma em Bruno Xavier, 17, já conversa com Beto Louser. E tinha internauta pedindo Bruno Xavier aqui. Bola com o Jefferson. É o Eduardo Magalhães, né? Dizendo fechar a casinha e entrar o Bruno Xavier. O Vitor Soares está com a gente, o Roberto Falcão também, o Rodrigo Jimenez diz que o Guarani está jogando na retranca, não sei se bem na retranca, mas está jogando no contragolpe, é verdade. É posse de bola, mas tem jogador impedido do time do Guarani, portanto está parado o jogo, posse de bola para o time do Sampaio Correia. Marca de 15 minutos passados do segundo tempo, Guarani quase ganha a bola com o William Oliveira, chega a recuperação do time do Sampaio, mas tem uma dificuldade para tocar a bola o Sampaio Correia, agora o Matheus Oliveira chegou pesado para cima do Jocinei. A dificuldade é grande, hein, o Claudinei Costa, para tocar a bola, esse time do Sampaio, hein? É verdade, é a condição dos jogadores, né, Marcelo Cossato? Não tem realmente valores individuais e por isso está marcando aí essa posição. Tem uma mensagem aqui para você, viu, Marcelo? Mande. Boa, ruim, não tem problema não, pode mandar. Aquele abraço aí para toda a rapaziada do Corsato, estão curtindo vocês aqui. Guarani, Guarani. Menininho Mário Celso, lá de Joinville. Um abraço pro ele está voltando para Campinas, né, o Mário Celso? Está retornando para Campinas. Ah, pois não, te contei não. Esse é grande Mário Celso, um dos melhores narradores do futebol brasileiro. Posse de bola pro time do Guarani, lado esquerdo, vem Pará, cruzou, mas por que o Pará não levanta a bola? Toda hora ele cruza no chão, levanta essa bola, meu filho, você tem o Marcão dentro da grande área. É posse de bola, é pro time do Sampaio Correia, a bola aqui pelo lado direito, Bruninho dominou, fez o giro, fez o toque, tocou bola do lado esquerdo pro Julinho, vai pra cima na marcação do Kevin, tocou na base da cavadinha, a bola ali pro William com o pôs no peito, pôs na grama, deu pro Bruninho, puxou pra perna direita, pra perna esquerda pro João Paulo, pro Bruninho dentro da grande área, pintou o gol, bateu pra fora do gol. Não sei se tava valendo, porque o Bandeira subiu ali um instrumento, mas tocou bem a bola agora o time do Sampaio Correia, hein, o Washington Melo. O Bandeira marcou apenas tiro de meta, né? Pra sorte o Bruninho pegou muito mal, né? A bola passou por cima do gol, mas o Guarani levando sustos, né? Seu sistema defensivo, né? Com muito espaço, né? Com muitos espaços e agora a alteração, né? Vai sair aí o Jefferson Ney, né? Com a camisa de número 8, né? Teve uma atuação discreta e entrando aí o Bruno Xavier. Você se lembra que no Nacional ele marcou 10 gols, né? Na Série A2 deste ano, o Guarani já no início da Série B, mas ele foi pro Corinthians. Olha o Bugre. Guarani, Longini pegou contra-golpe, deu pro Matheus, vai pintar o gol, bateu! Pra fora! Eu só acredito porque tô vendo. Essa fez tudo certinho. Puxou pra perna esquerda, deslocou o goleiro e ela caprichosamente não entra, Washington Melo. Era pra matar o jogo, né? O Longini, um lançamento perfeito ali pelo lado direito, onde estava o Bruno Oliveira, né? Ele dominou, ameaçou chutar, cortou o zagueiro, bateu de pé esquerdo, né? No contrapé do Busato, que foi pro lado direito, a bola pro lado esquerdo e ela passou, hein? Raspando a trave esquerda, quase o Guarani amplia mais uma vez com o Matheus Oliveira. Não pode, né? Contra o Fortaleza, o Guarani perdeu muitos gols, né? E depois foi castigado no final. Agora tem que já
matar o jogo logo, né? Então perde uma grande chance e o Guarani vai vencendo ainda por 1-0. E o Rafael Longini joga muito, esse menino. É um híbrido de atacante com meia, mas joga demais esse Rafael Longini. Já o Claudinei Costa vai falar dessa alteração do Loser. Antes a informação do Wendel. E acabou no Moisés do Carelli, viu, Corsato? Red Bull e Rio Claro ficaram no empate 0-0. E com o resultado, o Red Bull vai ocupando a 4ª colocação do grupo com 6 pontos ganhos. Por sua vez, a equipe do Rio Claro ocupa a 6ª posição com 4 pontos na competição. O Red Bull não perde, mas também não ganha, hein? Falar um negócio pra você, são 3 empates. Exatamente, 3 empates e 1 vitória. Daqui a pouco tem um cabeludo ali na beira do gramado pro time do Sampaio Correia. E agora o Longini por trás, hein? Longini. Tava pendurado, Longini? Não, Longini não. Porque ele tomou cartão amarelo. Pro Longini. Deu um pontapé ali por trás, né? É o segundo, né, pro Guarani. Primeiro foi pro William Oliveira, agora Rafael Longini. Ô Claudinei Corsi, me fala dessa alteração do Loser, a primeira dele. Tira o Jefferson Ney e coloca o Bruno Xavier, que é atacante. O Jefferson Ney é um meia. E exatamente, é o que ele devia ter feito já há mais tempo, né? Para poder explorar. Olha o Sampaio. Pela esquerda, vem o chute pro gol! Ela passa! Vai embora. Jogador que entrou agora, número 19. O Misael, aquele mesmo, que jogou no Red Bull Brasil. Perna canhota na bola por pouco, hein, Melo? O primeiro lance dele no jogo já teve a chance, né, de fazer o gol de empate. Pegou de pé esquerdo, a bola subiu, né, saiu o João Paulo, né, número 10. A terceira e última alteração aí na equipe do Sampaio Correia. Sai, portanto, o João Paulo 10. Misael, né, 19. Já em campo. Misael, bota a correria, porque esse Misael corre, hein, ô Claudinei Corsi? Então, aí o técnico do Guarani colocou o atacante, né? Talvez, embora tardiamente, para aproveitar a falta de um jogador de marcação da equipe do Sampaio Correia. E quem chega foi o Sampaio Correia com esse chute perigoso do Misael. O Guarani está entendendo que a partida está ganha. E não é por aí. O Guarani vence apenas por 1-0. O Sampaio Correia não tem um poderio muito forte, mas chega de vez em quando para assustar o Guarani, e o Guarani perdeu a chance de matar a partida a 17 minutos desse segundo tempo. Então, tome tenência, Guarani, porque senão volta com empate. Tomara que seja só empate, se acontecer, do Maranhão. E o Humberto Louser também, será que já não deu para ele perceber que o Marcão é um jogador nulo? Não está fazendo absolutamente nada, né? Não pega na bola, só fica para lá e para cá. Então, se eu fosse ele, eu colocaria o Cauê, né, até o Rondinelli para tentar segurar mais essa bola aqui no meio de campo, porque o Marcão o Guarani está jogando com a menos praticamente. E se colocar um jogador, né, entra descansado, já é um jogador mais de correria. O Guarani podia prender essa bola, talvez com o Rondinelli, e deixar o Matheus mais à frente, o Matheus Oliveira, e armar essa jogada e partir na frente na correria. O Marcão nem corre, nem cabeceia. Ó, Guarani. Perde a bola o Sampaio Correia. Guarani tem Longini, tocou pro Bruno Xavier. Sai do gol, Busato para fazer a defesa. Dê a César o que é de César, dê a Marcão o que é de Marcão. A expulsão do William Oliveira do Sampaio Correia numa jogada do Marcão. Também foi a única coisa, né, que ele fez durante o jogo inteiro. Só isso. Agora no segundo tempo ele não pegou na bola. Cláudio Souza, torcedor do Sampaio, tá dizendo que hoje é tudo ou nada. Por enquanto nada, viu, Cláudio? MC Mari Balbi também tá com a gente mandando um paio aqui. E o André Luiz, Sumaré Guarani, também no nosso YouTube, Futebol Interior TV. E agora tem falta em cima do Marcão. Aqui no campo de defesa tá parado o jogo. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Se inscreva no nosso canal, Futebol Interior TV. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Vamos girar, marcar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Série B, Campeonato Brasileiro, passamos da metade do segundo tempo, 22 minutos e meio, 22 e 40 para ser exato, 22 minutos e 40 passados, segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B.
Castelão, São Luís do Maranhão no placar, o Guarani vence, Matheus Oliveira foi pra rede, 1 pro Bugre, 0 pro Sampaio Correia, o Wendel Coral. E pela Série C, na tarde de hoje, iniciaram-se as quartas de finais. Jogo no Nabia Bichedi, o Bragantino Massa Bruta recebeu a equipe do Náutico e venceu pelo placar de 3-1, jogo de ida, Marcelo. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Guarani na direita com Bruno Xavier, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, pega o Matheus Oliveira, pra lá, pra cá, pedalou, tentou, o Longini no meio do caminho, chega a recuperação do Rogério, sai jogando pro time do Sampaio, vem a Bolívia querida, é pelo lado direito, sai da ponta, vem pro meio o Bruninho pela direita, tocou essa bola pra Jocinei. Esse Jocinei, se eu não tô enganado, ele era do Corinthians, rapaz. Aí tocou a bola na frente, que passe, Jesus amado pro Misael. A bola se perde, vai embora. E o Humberto Loser tá pé da vida ali, o treinador do Guarani. Ô, Claudinei Corsi, o Guarani tá ganhando o jogo, mas o Loser tá bravo, hein? Alguma coisa não tá do jeito que ele quer lá, ele hein? tá bravo o seguinte, que você viu a categoria do jogador Jocinei da equipe do Sampaio Correia aí nesse passe. E ele tá cobrando o time do Guarani, tem que definir essa partida. É isso que tá deixando o treinador mordido. Esse Claudinei Corsi, o nosso comentarista, o comentarista da Rádio Futebol Interior. Rádio FI, a gente torce por você. Conosco City Bar, City Tortas, DD Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, Corujão Autopeças e Prone Alimentos. Guarani tem que fazer isso, ó. Tem que tocar a bola melhor no campo de ataque. Bola pro Pará, deu pro William Oliveira. William Oliveira dominou, tocou essa bola aqui pro Fabrício Bigode. Fabrício Bigode pro capitão. Hoje o William Oliveira na cavadinha tocou boa bola, hein? Bola legal no peito do Pará, olhou pra dentro da grande área, o Marcão tá lá, chuveirou na boca do gol pro Bruno, sobrou pro Longini, pintou o gol, bateu pra fora! Não, Longini, meia lua da grande área, essa bola chegou pra ele e me chuta. Me chuta! E ele chutou, mas mascado. Perde mais um gol o Guarani no jogo, Melo. É inacreditável, né? Na boa bola aqui pelo lado esquerdo, né? O Pará chegou a fazer aí no cruzamento. Atentava ali o Marcão. A zaga desviou, né? Pegou meio que de uma estilingada, né? Então a bola acabou passando à direita. Perde uma grande oportunidade o Guarani de fazer o segundo gol. Muito bem. Marcelo. Pois não. Pesquisei sobre o Jocinei, vamos lá? Vai. Ó, ele passou pelo Corinthians no ano de 2013 e também pelo ano de 2014, fazendo apenas 3 jogos. Depois foi para a equipe do Portuguesa, jogou também pelo Red Bull já em 2015, jogou no Bragantino e o último clube dele defendido antes do Sampaio Correia foi o Grêmio Novo Horizontino. Ah, eu lembro dele, Jocinei, jogador da base do Corinthians. Guarani domina, solta a bola pro Longini, deu pro Marcão, na cavadinha tocou essa bola do lado esquerdo, é pro Bruno Xavier, domina, tentou passe, errou o passe, chega a zaga da equipe do Sampaio, tira, vai puxar o contragolpe, jogador do Guarani chega, faz a falta, tá parado o jogo, Bruno que perdeu a bola, tá parado o jogo, posse de bola, é pro time do Sampaio. Sampaio Correia no campo de defesa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Marcelo, que estava no Boa, que já passou um dia pelo Guarani, hoje está lá como preparador físico no Sampaio Correia, também está por lá o André Dias. É verdade, esse Claudinei Corsi atento. Posse de bola pro time do Guarani no campo de defesa, bola com o Agenor. Rádio FI, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Vamos juntos, microfone da Rádio Futebol Marcelo. Interior, equipe nota 10 de esportes. Pois não, Melo. E o Bruno Mendes, né? Até achei que iria fazer número. Cadê minha caneta, hein? Me ajuda aí, produção. Vai entrar em campo já já, hein? O Bruno Mendes com a 20.
né, provavelmente no lugar do Marcão. É isso mesmo. Vem pro ataque lado esquerdo, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga, manda para escanteio. Bruno Mendes, portanto vai pro jogo e vai sair o Marcão. É isso, né, o Washington Melo? Ah, pois não, exatamente, né? Sai Marcão Nobre, cansado, entrando aí o Bruno Mendes, 20, já em campo. Bruno Mendes, Guarani tem escanteio, já o Claudinei Cortes vai falar dessa alteração. Marcão foi embora, Bruno Mendes, que é o titular do time, tá no jogo. Escanteio pro Guarani, parece que não gosta muito da alteração não, Marcão. Escanteio, vai Matheus pra bola, perna canhota, chuveirou na boca do gol, sobe, a zaga tira, caiu pro Matheus, na cobrança de escanteio do Xavier. Perde mais uma chance de ouro o Guarani, Melo. Ele bateu cruzado, né? Aquela bola que se consegue, né? Quem consegue encostar nela, né? Desviar a trajetória, fica muito difícil pro goleiro defender. O Bruno Mendes tentou ali um toque de letra, mas a bola passou, saiu pela linha de fundo. Mais uma oportunidade desperdiçada pelo Guarani. Olha o Sampaio. Sampaio, Correia tá no ataque com o Bruninho, dominou pra lá, pra cá, Misael tá pedindo. Bruninho vai pra cima da marcação, chega, rouba essa bola, sai jogando. O time do Guarani com o Carioca, o Fabrício, toca a bola pra Bruno Mendes. Que finta bonita, já ficou pra trás um dos zagueiros. Ele vai pro lado esquerdo, invadiu a grande área pra lá, pra cá. Dominou, tocou a bola, um pouco mais atrás pro Matheus. Deu pro Longini, se tocar pro Xavier, vai pintar o já era. Dominou, chuta Xavier. E aí deu pro Maracás. Bruno Xavier chuta essa bola, meu filho. Claudinei Corse, Bruno Mendes tá no jogo. E parece que tá bem o Bruno Mendes. Você viu o pique dele aqui na esquerda, Ney? Pois é, eu nem cogitava a entrada dele, né? Porque o Melo falou que tá machucado e de repente surge o Bruno Mendes. Olha o Sampaio. Pela esquerda, com o Jocinei, vai pra cima na marcação. Fez a falta. Fez a falta. E o Fabrício Carioca ficou bravo com o Rafael Longini. O Rafael Longini também está discutindo ali com o Felipe Maia, com o Fabrício. Tá, na verdade, quem ficou bravo foi o Felipe Maia, né? Com o Longini. E também o Fabrício Bigode, né? Os dois, porque o Longini perdeu uma bola ali no meio campo e o Felipe Maia foi obrigado a fazer a falta. E olha, muito perigosa. Pro internauta ter aí a noção, do lado esquerdo, né? A 1,5 passo da risca lateral da grande área. Uma falta que leva muito perigo, 2 jogadores na barreira, né? E o Agenor, o Agenoia, né? Armando ali a sua barreira para proteger ali o seu canto direito. Falta pro time do Sampaio Correia, 30 minutos passados do segundo tempo. O Jocinei vai pra bola, direto pro gol na trave! Explode na trave, não entra. O Guarani se safou dessa. Bruno Moura pegou, levantou na boca do gol, vem o toque de cabeça, pega a Genô. Que foi aquilo, Washington Melo? O que eu falo, né? Quantas oportunidades o Guarani desperdiçou. Quem não faz, toma. E quase o Sampaio Correia, uma bola cruzada, bola rasteira, um monte de gente na frente. O goleiro Agenor não tinha o que fazer, né? A não ser torcer, né? E a bola explodiu no pé da trave. Rapaz, o Guarani quase toma o gol de empate. E uma falta improvável de bater direto. O Jocinei tentou, viu, Claudinei Corte? Pelo menos o Agenor provou que sorte ele tem, né? Porque essa bola aí tinha endereço. E eu dizia, né? O Guarani colocou o Bruno Mendes, entrou bem, puxou um contra-ataque ali, uma jogada bem esticada. E eu concordo com o Washington Melo. O que acontece? O Guarani perde gols e de repente toma, né? O doutor Marcelo Bueno falou hoje pra mim no Face. Vamos acabar com essa maldição dos últimos minutos, né? E estamos chegando aí quase a 32, 33 minutos e o Guarani toma essa bola na trave. Quer dizer, só falta o Guarani deixar o Sampaio Correia empatar essa partida. Renda, vai. R$37.315. 37.315. Né, o público pagante 4.035. 4.035 público pagante, mas teve aí alguns que entraram de graça. 4.830 o público total. 4.830 o público total. É que não tá tão ruim assim não de público, é que o estádio é muito grande, né? 32 minutos passados do segundo tempo. O Claudinei Corse, a impressão minha ou o Sampaio Correia com 10 melhorou? Melhorou porque o Guarani fez a sua substituição, colocou o Bruno Xavier, ele se enrola todo lá na frente, acaba não chutando nem a bola para gol, e o Sampaio Correia, precisando de uma vitória, não consegue, se pelo menos chegar no empate, já está de bom tamanho. Como o Guarani não faz, chega lá na frente, chuta, fica quicando a bola e os jogadores do Guarani não faz,
o Sampaio Corrêa pega a confiança e vai para frente. Então, melhorou em função do baixo nível de futebol que o Guarani está apresentando. Esse Claudinei Corsi, atenção, torcedor no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, vamos girar, marcar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Nosso digital é aquele moderno, hein? Não tem ponteiros. 33 minutos passados, segundo tempo de jogo. Placar da Rádio Futebol Interior em São Luís do Maranhão, Estádio Castelão, Série B, 21ª rodada do Brasileirão. Guarani vence, gol de Matheus Oliveira, 1 pro Guarani, 0 pro Sampaio Corrêa. O Wendel Coral. E na Arena Corinthians segue o Grêmio vencendo, 1-0, gol de Everton. E logo mais às 21 horas, o CSA recebe a equipe do São Bento pelo complemento da Série B. E não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Falta pro Sampaio Corrêa, a bola pra dentro da grande área, afasta a zaga do Guarani. Ela voltou de novo, afasta a zaga da equipe do Guarani. Teve jogador do Sampaio que caiu lá dentro da grande área. O Sampaio Corrêa tá no campo de ataque pela direita. Bola do Bruno Moura. Falta. O Fabrício Carioca chegou fazendo a falta. Me parece em cima do Bruninho. Tá caído no gramado, jogadores do Sampaio Corrêa pedem cartão. E aí, o Washington Melo. E agora fica na reclamação ali, né? O Fabrício Carioca com o Pará, que não fez a cobertura, permitiu ali, né, a progressão do jogador da equipe do Sampaio Corrêa, foi derrubado e olha, a falta é muito perigosa. Agora aqui é do outro lado, né, perto ali do bico da grande área, lado direito. Olha, eu vou falar pra você, viu, é sufoco. E quem está ali ajeitando é o camisa número, cadê? Jocinei. É o Jocinei, né, o 14. Vai de pé esquerdo o Jocinei, 3 jogadores à barreira. E na segunda vez que a bola voltou dentro da grande área, depois do rebote da zaga, teve um jogador do Sampaio Corrêa que caiu e o Maracás foi reclamar com o auxiliar, tomou o cartão amarelo, número 4. O Maracás, eles reclamaram muito de pênalti. Jocinei vai pra bola, 35 passados do segundo tempo. É pela direita, são 3 na barreira do Agenor. O Jocinei já mandou uma na trave, hein? Se segura aí, Agenor. Jocinei pra bola, direto pro gol. Pega Agenor. Seguro, tá mostrando confiança o goleiro do Guarani, hein, Melo? Bateu ali, né, o Jocinei, né, a bola fraca, né, meia altura no canto esquerdo, facilitou a defesa. Olha o Guarani. Guarani veio no campo de ataque, bola pela esquerda com o Matheus. Oliveira tocou dentro da grande área, era pro Bruno Mendes. Bruno Xavier tava lá também, o Maracás que tomou cartão, agora há pouco tirou. A bola sobrou pro time do Sampaio, bola com o jogador que é o Misael. Tocou essa bola aqui na esquerda, vem Bruninho, pra lá, pra cá, devolveu, tocou a bola pra Misael na frente, pra ninguém. Era pro Jocinei, melhor pro Guarani parar, ajudando na recomposição, toca essa bola pro Matheus Oliveira, deu essa bola pra Longini, na cavadinha, solta a bola lá do lado direito pra Bruno Xavier, é habilidoso, tentou fazer a finta pra cima do Misael, chega, mete o pé na bola, tira. Bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola pro time do Sampaio Corrêa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Anunciando para terça-feira, jornada dupla da Rádio FI, a primeira narração do Carlos. Londrina, Goianiense, 7h15 da noite o primeiro, 9h30 da noite o segundo jogo. Alteração. Vai. Saiu o Matheus Oliveira, né, com a 11 para a entrada do Rondinelli, né, acertou aí o Beto Lose. Vamos ver se o Rondinelli consegue prender mais essa bola, ele é um jogador técnico. Rondinelli, 16 já em campo. Gostou da alteração do Loser, treinador da equipe do Guarani, a terceira e última dele? Gostei porque o Rondinelli é um jogador que pode trabalhar um pouquinho mais a bola ali no meio, segurar um pouco mais, já que tá nesse sufoco aí, o Guarani não faz o gol, então o negócio é segurar esse 1-0. Mas é uma tática perigosa, olha o que o Guarani faz. Mas uma bola fácil no meio aqui, hein? O jogador do Guarani foi tocar essa bola, o Pará teve que se virar nos 30 aqui. Até teve que driblar o Bandeira, né? Porque o Bandeira estava atrapalhando, né? O Pará deu uma meia-lua no Bandeira, hein? Nunca vi isso. Pela primeira vez. Do Bigode, horrível. Bola aqui no campo de defesa pro Agenor, perna esquerda. Já jogou essa bola aqui no campo de ataque pro Rondinelli, brigou de cabeça. Chegou, ganhou, ficou pro time do Guarani. Pro Bigode, tocou essa bola. É pro Bruno Mendes, vai tentar o golaço pra fora. Dá licença. E ele pede desculpa ali, levanta o braço esquerdo, tá pedindo desculpa, viu, Bruno Mendes? Mas adianta, tinha o Rondinelli, do outro lado lá tinha também, né, o Bruno Xavier, ele quis
tirar, né, do goleiro. Agora a TV repete o lance do drible, né, da meia-lua que o Pará deu no assistente. Mas o Bruno Mendes é brincadeira, hein? Não pode perder uma chance como essa. O Eduardo Magalhães está dizendo que o Agenor passou no box 36. Vem Guarani, campo de ataque, bola com o Bruno Mendes. Cruzou na boca do gol. Jocinei estava lá antes do Longini, tirou. Tá com o corpo fechado. Sim. O Gilberto Silva, vamos Bugrão. O Marcos Furlan, time horrível. Cada vez pior. Agora precisa ver se ele está se referindo ao Guarani ou ao Sampaio Correia. Paulo César, time fraco, tomando sufoco do Correia, com 10 em campo. Guarani no ataque pela direita. Vem a batida de fora da área pro gol, já era! Gol! Alegria, alegria, a galera vibrou. É gol, é gol! O time do Guarani no contragolpe. Uma bola enfiada na direita para o Bruno Xavier. Ele puxou a bola da perna direita para a perna esquerda. Da entrada da grande área mandou um pombo sem asa. Mas o Busato, jundiaiense, estava na bola. Ele foi para ela bateu na barriga dele, foi pro gol. Ê, Busato, hein? Essa passou, meu filho. Já era! O Guarani faz o segundo gol. Bruno Xavier tem estrela. Número 17 estreando, vai pra rede. Bruno Xavier, Bruno Xavier, Bruno Xavier. Bruno Xavier. Põe um sorriso no rosto do torcedor bugrino. Sai sufoco. O Guarani faz o segundo gol. Agora Guarani 2. Sampaio Correia 0, 2 pro Bugre, 0 pra Bolívia querida. Detalhe, a selfie do gol do Guarani, Washington Melo. O detalhe foi um frango, né, do Busato, ficou com as penas nas mãos, né, porque o chute, né, do jogador bugrino, né, o Bruno Xavier, tá certo, né, foi forte, né, de pé esquerdo, mas o goleiro Busato foi todo esquisito pra bola. Ele parecia, né, que era um jogador de vôlei, né? Tentou dar uma manchete na bola, a bola pegou efeito, passou reto e o goleiro ficou no meio do caminho. Um frango do Busato, mas o Bruno Xavier não tem nada a ver com isso. É o segundo, né? Tira o Guarani do sufoco. Faltando aí 5 minutos, né, para o término da partida. Teremos depois mais os acréscimos, uns 8 minutos. Agora é segurar, né, e levar os 3 pontos para a cidade de Campinas. Guarani na frente, 2-0. Guarani na frente, Claudinei Cortes, tá certo, com a ajuda boa do Busato, mas o Bruno Xavier tem estrela, hein? É verdade, o Guarani não tem nada a ver com isso, né? Se o goleiro toma o frango, toma o peru, não é problema do Guarani. Ele tem mais é que chutar em gol, que era o que ele tinha que ter feito naquele primeiro lance que ele se enrolou. Parece que aprendeu a lição, no segundo ele fez e fez o gol. 2-0 dá uma tranquilidade. E parece, viu, doutor Marcelo Bueno, que a maldição dos minutos finais não vai acontecer nesse jogo do Guarani contra o Sampaio. E agora o Rondinelli fez uma falta no Misael, tá parado o jogo. O Paulo César mande um abraço pro Douglas. E o John estão ouvindo. E pra mim também. A Ana também tá na escuta. Obrigado, Paulo César. Pará Notícia, já por aqui. Boa noite a todos. Um abraço pra galera do Pará Notícia. Aliás, o Paysandu perdeu de novo ontem, hein? Jocinei vai pra bola, 2-0 pro time do Guarani. Jocinei vai pra bola, o Sampaio Correia tá numa situação complicada. Vai direto essa daí. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, vamos girar e marcar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 4.2, 42 minutos passados o segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 21ª rodada, Estádio Castelão em São Luís do Maranhão. Guarani vence. Matheus Oliveira e Bruno Xavier. 2 pro Bugre, 0 pro time do Sampaio. O Guarani perde a bola, o Sampaio Correia recupera, Jocinei. Tocou pro Misael, perna esquerda, bateu pro gol. Pra fora. Pra fora do gol. Ela se perde e vai embora. O Guarani até que tenta dar uma chancinha pro Sampaio Correia, mas o Sampaio Correia não aproveita não, né, Melo? Mas não tinha como errar esse gol, hein?
Que é isso? Lado esquerdo, livre de marcação, né? O Misael pegou ali na orelha, né, da bola e ela foi pra longe, né? A direita ali do Agenor, ainda bem. Olha o Guarani tentando o terceiro. Rondinelli tocou, boa bola na frente, opa! Palmeiras falta! Rondinelli dominou, chegou pra cima dele ali, o Rogério fez a falta, pinta cartão pro Rogério. Rondinelli já ia saindo dele, já ia fazendo a finta, tá parado o jogo, Melo. O zagueirão ali, o Rogério, né, cartão amarelo, mais um, né, pra equipe do Sampaio Corrêa. Agora o Guarani valoriza, 43 minutos, e consegue a sua reabilitação, né, após a derrota para o Fortaleza. Se tivesse ganho, né, do Fortaleza, né, estava ganhando até os 41 do segundo tempo, 2-1, o Guarani hoje estaria aí dentro do G4, mas vamos ver, né, terça-feira tem um jogo importante contra o Atlético Goianiense, e aí depois é o derby, né, Guarani tem a chance aí de emplacar aí uma vitória, mais uma, né, fora de casa, hoje contra o Sampaio Corrêa, vai vencendo 2-0. É isso, já já a sequência do giro do placar, 43:50, 2-0 pro Guarani, pode fazer mais um. Lembrando que eu falei no começo da transmissão que o Guarani precisaria vencer de 5 de diferença para chegar na ponte. Já estamos com 2. O Longini tá lá na bola, Rondinelli também, Longini pra bola, direto pro gol, Busato, 2 tempos. Faz a defesa, fechando o giro. O Guarani vai vencendo o time do Sampaio Corrêa por 2-0, Wendel Coral. Há pouco terminou no Moisés Lucarelli pela Copa Paulista. Red Bull e Rio Claro ficaram no 0-0. Mais de 40 minutos passados da segunda etapa na Arena Corinthians pela Série A. Segue Grêmio 1-0 e não se esqueçam, se inscreva no nosso canal do YouTube, Futebol Interior TV. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Marcelo Corsato. Comigo tem emoção na ponta da chuteira, finalzinho de jogo, o Guarani vai vencendo, vitória maiúscula do Guarani, vitória importante do Bugre, 3 pontos fora de casa. Vai subir a placa. Tá certo que com o adversário que tá lá embaixo, mas tem que matar, tem que ganhar. 3 minutos, né? Vamos até 48 e a propaganda, né, do Boxe 36 deu certo, hein? Segunda-feira, todo mundo lá no Boxe 36, pra tomar um banho lá de Sal Grosso. Mesmo porque o derby vem aí, vale pras duas equipes. No Mercadão. Pras duas torcidas, viu? Marcelo. Vale pras duas torcidas, tá? Com certeza, Marcelo. Né? Estarei lá, viu, Melo? Opa, vamos lá, hein? Fazer lá, Santinho. Se aumentar as vendas, a gente vai querer uma comissão também. Tudo que for possível, viu? Não vai ser fácil. Uma parte, pessoal. Claudinei Cor, você pediu a palavra? Não, legal. Só para informar as pessoas que gostam dos produtos Prone, Marcelo, que agora os produtos da Prone Alimentos chegaram também na cidade de Indaiatuba, viu, Marcelo? Opa! É isso aí, lá na Rinaldo Carnes, na rua 24 de maio, 1592, e também no Cantinho do Churrasco, na Avenida Visconde de Indaiatuba, 510, na Vila Vitória 1, Centro Comercial Indiana, lá no Posto BR. Então, 2 pontos de venda, Rinaldo Carnes e Cantinho do Churrasco agora, Prone Alimentos também em Indaiatuba. A gente tem que tomar cuidado aqui no nosso portal, já eu falo, porque tem 2 lustres ali que, olha, eu vou falar um negócio pra você, viu? Dá trabalho, hein? Posse de bola pro time do Guarani pela direita, cruzamento do Kevin na boca do gol, sobe, a zaga afasta o perigo, tira, ela volta, sobra de novo, é pro Bruno Xavier, deu essa bola pra Rondinelli, dominou pra lá, pra cá, chega a marcação do Sampaio Corrêa. Quando a gente recebe visita aqui, né, pra acompanhar nossa transmissão, 2 lustres ali muito baixos, né, e geralmente vem pessoas muito grandes, né, aí acaba acontecendo acidentes. Já é a 3ª vez que eu vejo isso hoje, viu? 2 vezes com um, 1 vez com outro aqui, que tá acompanhando a nossa transmissão. Continua lá, né, Marcelo? É firme e forte, é bravo, é valente. Mas é tudo centroavante, né, Marcelo? Né? Tudo grandalhão. Posse de bola pelo lado direito, vem Sampaio Corrêa, bate na zaga do Guarani, vai embora, escanteio. 47, vamos até 48, informou o Melo, mais um pra terminar o jogo. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Emily. Eu não falei o nome dela agora há pouco, o Paulo César falou, Marcela, ela tá brava com você, tô fora de mulher brava, viu, o Paulo César. Emily, um abraço pra você, vou mandar mais 3 vezes antes de acabar o jogo, viu? Você mandou pro Wagner Alves? Não. Wagner Alves de Valinho, será que hoje vão me mandar um abraço? Ah, pois não, Wagner Alves. Sinta-se abraçado. Emily, abraço pra você também. Olha o Guarani, o escanteio foi batido, o Guarani vem no contragolpe, Bruno Xavier tocou, boa bola dentro da grande área, pro Longini, pro Bruno Mendes, vai pintar o gol pra fora. Tem que avisar, agora era o Rondinelli que tava na jogada,
Que gol feio, vale do mesmo jeito. Rondinelli, não, meu filho. Bati tanto na mesa que caiu até meu retorno. Não, Rondinelli. Tá certo que essa bola era pro Bruno Mendes, mas o Longini deu o passe pro Rondinelli, ele perdeu. Mas o Guarani pode fazer ainda o terceiro gol. Bola pro Bruno Xavier, bateu pro gol. Desvio na zaga, vai embora, escanteio. O Guarani cansa. O Guarani cansa de perder gols, o Washington Melo. Olha, em 1 minuto, né? O Guarani teve 2 chances claras, né? Primeiro ali com o Rondinelli, né? Que tentou um toque por cima, o zagueiro chegou prensando, ele tocou por cima e ela foi longe ali, passou por cima do travessão. E agora o árbitro termina o jogo. Emily, abraço pra você. Apita o árbitro. Emily, um abraço pra você. Falei que ia falar 3 vezes. Obrigado pela audiência. Manda abraço também pro Marcelo, rapaziada de Hortolândia, acompanhando a gente. Grande Marcelão. Aliás, preciso conversar com você, viu, Marcelo, pra trazer você pra nossa linha de patrocinadores também, tá bom? Você que é um dos grandes bugrinos. Marcelo disse que gostaria muito de estar no estádio Moisés Lucarelli para acompanhar o derby. Não pode, Marcelo, não pode. Só a torcida da Ponte Preta é jogo com torcida única, tá? Mas acompanha com a gente, estaremos lá para transmitir o jogo. Acompanhe com o Portal Futebol Interior, uma programação super especial. O Guarani vence, o Guarani vence. Bota o hino aí, sobe o hino, produção. O Guarani vence fora de casa, conquista 3 pontos importantes, foi 2-0. E olha que o Guarani cansou de perder gols. Poderia ter sido muito mais, mas o que vale são os 3 pontos. Matheus Oliveira e Bruno Xavier. Matheus Oliveira no primeiro tempo, Bruno Xavier no segundo tempo. Vitória do Guarani. Guarani 2-0 pro Sampaio Correia. Antes até do Washington Melo, Claudinei Corsi. Vitória mais do que merecida.